Alô, malta querida! Que prazer ter vocês conosco mais uma vez na nossa temporada Brasilis do Tugizuka, porque nós estamos no Brasil durante essa semana e aí a gente trabalha feito louco, porque a gente fica gravando, tudo para levar pro pessoal, para poder ter bastante conteúdo durante a semana, porque a gente vive em Portugal, Jean Paes. Então, nós temos agora várias mudanças no nosso calendário, no nosso cenário. A gente está no Estúdio Três Telas aqui em São Paulo, que é um cenário, lógico, diferente do que a gente já tem lá em Lisboa, mas aqui já mudou. Olha que bonitinho que ficou o nosso Tugizuka. Não mudou ainda a vinheta, Janjan, que a gente chama de genérico em Portugal. Porém, você que gosta muito de falar sobre a vinheta, se sair o pastel de nata, o pandeiro, o Cristo e o Galo de Barcelos, você vai sair do programa. Saio atrás, não. Você não quer? Não, aquilo é nosso. Então eu tenho que avisar a produção, por favor, produção, não tire esses 4 elementos e provavelmente nem o samba fado, porque isso é um samba fado, Daniel Mastral. Isso é não sei se você notou que existe um fado, mas tem um pandeirinho ali junto. Tem uma... Sim, eu percebi a sutileza disso. Isso, exatamente. É uma coisa para ser sutil, para perceber assim, mas então temos portugueses e temos brasileiros. Temos Daniel Mastral aqui, que eu sou fã incondicional do Daniel Mastral. Já falei com ele aqui antes, que eu consegui trazê-lo, e foi até fácil, quero agradecer a produção, tá? Consegui trazê-lo, porque eu adoro ouvir pessoas que têm assuntos interessantes para nos contar, mesmo que esses assuntos se repitam. E por que eu chamei ele aqui? Porque Portugal pode e precisa ouvir o que Daniel Mastral tem a dizer. Uma pessoa estudada, uma pessoa experimentada, um cara que passou por coisas na vida que ninguém que eu conheça passou. Então as experiências, eu até falei que, olha, vai ter coisa que você vai ter que repetir de muito podcast que você falou. Mas como é para Portugal? Porque Portugal, cara, é um país muito católico. O Brasil é o mais católico do mundo. Mas Portugal é um país muito tradicionalista, muito católico. Então, se você tem, vamos dizer, um centro espírita em Portugal, é uma coisa que é mais velada, um centro de umbanda em Portugal, é uma coisa que é uma seita. Então as pessoas entendem daquela forma e eles chamam de bruxaria. Alguém fazer um serviço na rua, que é aquela coisa de, vamos dizer, fez um trabalho, né? Fez a simbologia da galinha preta com um charuto ou coisa de uma cachaça, né? Para eles, aquilo eles botam... É uma matéria de jornal escrito bruxaria feita na rua tal com a rua tal. Então tem um propósito ali. Exato. Fica amaldiçoado o local. Exato. Então é uma coisa assim, não existe, não é um respeito. Eu acho que nem isso. Eu acho que não existe o conhecimento. E a palavra pré-conceito, ela vem disso, né? Exatamente. A gente tem um pré-conceito. Então, eu acho que é isso. Isso é o pré-conceito, Janja. Você tem um conceito prévio sobre antecipado, aquilo. Né? E tem uma justificação, que é o medo. É o medo do desconhecido. O medo do desconhecido. É o medo total. novo. É o medo de... E agora estávamos a falar, há um desconhecido para onde as pessoas se atiram, estávamos a falar agora mesmo sobre isso, que é a questão de chegar à internet e falar e dizer e apontar o dedo a todo mundo. As pessoas estão a navegar nisso porque não querem ficar sozinhas. As pessoas não querem não se querem manter na sua postura, com calma e analisar as coisas. Têm que ir atrás. Então vão para as redes sociais e falam de tudo, porque todo mundo está a falar. Metade das pessoas que estão lá não estão nem aí acerca dos temas a que estão a falar, mas estão lá por causa do medo de ficar sozinhas. Exato. Não tem atenção, querem vitrine, né? E às vezes falam de temas que não conhecem. Não, tudólogo. Falam que é PhD em tudologia. Exato. Agora tem uma nova faculdade. Aí, tem uma nova faculdade, é o PhD em tudologia. Tudo, né? O cara se forma em medicina, não exerce. Ele dá pitaco em médico, formado em Harvard. Isso. Fala que o cara tá errado. É isso. E aí eu te pergunto em cima disso, o ser humano, que é uma das frases que a gente mais lê na internet, o ser humano foi um projeto que não deu certo? Não, eu creio que não. É um processo de aprimoramento. Acho que nós estamos... Existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? Existe o bom e tem o mal. Só isso. Né? Então não dá pra gente dividir por religião,
por raça, por credo, por nada disso. É o bom e o mal. Né? O bom tem que se associar às pessoas boas. Os maus, a gente tem que se afastar deles, porque eles vão ser tóxicos nas nossas vidas. Mas eles vão aprender. Né? O mal vai te levar, mais cedo ou mais tarde, vai te levar ao caminho do bem. Você vai quebrar tanto a cara que você vai aprender que, pô, caramba, minha vida só está dando errado. Né? Porque você atrai o mal. Quando você vibra numa frequência do mal, você atrai coisas negativas para sua vida também. E você, quando você viu isso, eu vi todas, boa parte das suas, desculpa, das suas entrevistas, dos podcasts e tal, e você conta aquela história que você estava no Parque do Ibirapuera, era isso? Parque do Ibirapuera, onde tinha um batalhão do exército. Em que você conversou sozinho ali, porque você já estava sofrendo uma certa perseguição das pessoas, ali, sim. Dos sacerdotes, né? Tinha me desligado ali, né? Você já tinha se desligado. Quer dizer, eu não participei de um determinado ritual que eu tinha como compromisso fazer para aumentar o patamar, né? Subir de escalão dentro da Irmandade, da seita lá, e acabei não indo, né? Não tive coragem de participar daquele tipo de ritual, né? E falei, não vou fazer. Né? E aí eles me ameaçaram, então eu pedalei, eu morava na Pompeia, pedalei até Ibirapuera e achei que lá eu estava protegido perto do exército. Em frente, né? Em frente ao exército. Só que aí o soldado falou, não, você não pode ficar tão perto da guarita, porque eu colei na guarita. Né? Você tem que ficar uns 100 metros, área de segurança. E não dá para explicar para o soldado por que você está parado ali, não né? Dá, mas eu fiquei ali acenando para o soldado, para ver, né? Para ter certeza que ele estava me vendo, né? Porque se ele não tem contato visual comigo, como é que ele me protege? É, né? Lógico. Né? Sei lá, você está dormindo na guarita, tudo escuro lá, você não vê nada. Você ficou a noite toda ali? Eu fiquei a noite toda ali. Eu fiquei contemplando o céu, as estrelas e me passou muito pela cabeça isso, sabe? Deus fez tudo isso. Né? Deus fez cada estrelinha e tantas bilhões de estrelas, galáxias que tem no universo, e a gente só conhece 4% do universo observável, só. 4%, a gente não sabe nada de matéria escura, não sabe porcaria nenhuma, né? Só 4%. Eu comecei a ver, puxa, e Deus, criador de tantas as coisas, ele sabe o meu nome, ele me conhece pelo meu nome, ele sabe quem eu sou, né? Ele me criou, então ele tem um propósito na minha vida. E teu nome não é Daniel. Não é Daniel, é Marcelo. Meu nome de batismo é Marcelo. Viu como é que eu assisti tudo? É Marcelo. Mas fala. O Jean diz que eu estudo muito os convidados, mas você não foi um estudo. Você foi prazeroso, que às vezes você tá ali, aí tá trabalhando, de repente eu parei, aí vem um corte de alguém, do Flow, por exemplo. Vários. Flow, Inteligência, foi em vários. Vários, pois é. E tem tempo que você já foi, né? Não, no Inteligência eu tive há pouco tempo, faz pouco tempo. O último que eu tive acho que foi no Inteligência. Vou voltar de novo. Ah, é? Não, teve um outro que eu fui também, mas eu não lembro o nome, tava começando. Sei. Eu fui para dar uma força também pra galera dar um up, né? Sei. Né? A gente tem que ajudar essa galera aí. Pô, me ajuda. Porque a comunicação, nos ajude, por comunicação, favor. É palavra. Nos ajude. Palavra pode promover paz, promover guerra, pode transformar vidas, né? Claro. Uma palavra maldita no local errado, você pode destruir a vida de uma pessoa, você pode fortalecer aquela vida, né? Claro. Um elogio ou algo que deprecia. O Jean é um cara que ele não tem uma crença como eu. Eu sou católico batizado e sou espírita. Eu vim de uma família católica. E eu sou, assim, sempre que posso, sou praticante de espiritismo, porque perdi meus pais muito cedo, e se eu não me agarrasse àquilo, era Sim. onde... Então, eu queria que você explicasse, não só para ele, mas para as pessoas, uns que estão vendo pela primeira vez, brasileiros, e os portugueses, que muitos já acompanham a gente, como é que você entrou para o satanismo? Tá. Então, primeiro, quero deixar um grande abraço à galera de Portugal aí. Né? Eu tenho ascendência italiana, meu pai é da família Bastos, né? Da região do Porto, né? E a minha parte de mãe é da família, são italianos, da Calábria, né? Da família Mastrangelo. Então, teve essa fusão toda aí. Então, quando reuni a família, bela fusão. era assim, parecia que eu estava rolando uma briga. Né? Mas almoço de domingo era uma beleza. Era um diálogo, né? Mas era um diálogo. Almoço era a coisa. E o italiano tem muita questão aqui de um respeito extremo. Mas eu não podia sair da mesa se o meu bisavô não acabasse a refeição. Se eu saísse da mesa, pronto, era castigo, era cintada. Naquela época, eu tomava pancada mesmo. Né? Hoje já não pode, a lei já é mais conhecida. Hoje já mexe até em telemóvel. Na mesa. Mas é melhor mesmo você ter rotina, ter disciplina, né? Então, se tem alguma coisa errada, você disciplina, você subtrai alguma coisa, tira o videogame, tira um pouco de televisão, tira um lazer, e você consegue moldurar o caráter daquela criança que está em fase de construção. Agora, o ocultismo, então, deixando esse abraço para Portugal, já tive convite para ir para Portugal, não pude ir, né? Porque eu ia ficar muito tempo longe da minha família, na época meu primeiro filho era muito pequeno, então não queria deixar a família sozinha.
né? Mas se houver outras oportunidades, estamos abertos aí. Boa, né? já é para quem está É. vendo em Portugal, uma possibilidade de tá. vezes vai lá fazer uma palestra. E o detalhe é, palestras não é sobre satanismo, não. O satanismo é uma parte da história do Daniel Mastral, que escreveu livros a respeito, acerca disso, porém, o Daniel Mastral hoje é cristão convertido, Sim. né? E faz parte de... Qual é a igreja que você faz parte? Hoje eu Daniel? sou líder de um ministério, né? De um ministério Eu sou próprio. líder. Sei. Ministério próprio. Eu dou aulas, né? Para grupos, formo líderes, né? Na plataforma da Hotmart, onde eu posso falar sem censura, né? Porque nos outros canais, as outras vias, tem censura. Já tive vídeo meu deletado do YouTube, porque uma palavrinha que você colocou lá, tal, o robozinho vai lá, não, essa palavrinha não pode, deleta o vídeo. Eu tive que regravar, mudar as palavras, pensar no que eu vou falar, né? Já perdi conta no Instagram também, né? Por postar uma matéria oficial da CNN, da BBC, matéria real, né? E tiraram porque era contrário às diretrizes da comunidade, né? Teve Incrível até isso, né, um vídeo que mandaram para mim. Uma juíza estava entrevistando uma moça que era uma dessas verificadoras de fatos anônimos, né? E ela foi contrária à opinião de um médico formado em Harvard. Ele foi contrário a um determinado medicamento, né? Não vamos entrar em detalhes aí, mas um determinado medicamento ele foi contrário e ele provou cientificamente o porquê daquilo. Tem pouco tempo isso? Hã? Tem pouco tempo esse medicamento que foi contrariado? Tem pouco tempo. Ok, só para gente ter uma certa ideia. Exatamente. A ideia do tempo, de o que estava acontecendo no mundo. E volta, viu? Volta. Pois é. Volta um pouquinho pior ainda. Então, aí o que acontece? Ela perguntou para a verificadora, né? Falou assim, você é formado em qual faculdade de medicina mesmo? E a verificadora respondeu, não, eu não sou formado em medicina, não tenho formação. Então, por que você foi contrária à opinião de um médico formado, gabaritado, PhD ou escambau? Quer dizer, que autoridade você tem? Ela falou, mas são as regras. A empresa que eu trabalho me obriga, até por força de contrato, a não aceitar certos tipos de comentários. Mesmo se é verídico ou não é verídico, eu tenho que colocar como fake news. A BBC, inclusive, fez uma pesquisa e foi atrás, rastreou da onde vinha as pessoas que anunciavam que determinada notícia era fake news. Então, parte da indústria da farmacinha, vamos dizer assim, né, subornava algumas pessoas que eram influencers e tudo mais, né, para angariar assim, a opinião pública, né, dizer que aquilo é falso. Então, transformaram, né, a verdade em mentira, mentira em verdade. E hoje, eu assisti até um filme muito interessante, né, não chegou no Brasil ainda. Eu esqueci o nome do filme, mas fantástico. Eu fiz até uma aula no meu grupo fechado, que eu pude falar mais abertamente. E teve uma live também que a gente falou meio superficialmente. É um filme de um cara que ele está preso, ele foi na prisão e supostamente ele foi endemoniado. Foi canalizado por um demônio e o demônio fez ele cometer aqueles crimes, né? Claro que nem todo caso é assim, tem a psicopatia, etc e tal. E aí teve um psiquiatra que era ateu e foi tentar bater um papo, trocar uma ideia, tentar descobrir qual era a lacuna que tinha. Mas mostra muito da doutrina satânica, é extremamente inteligente. Então, assim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí o demônio canalizado naquele homem, no filme, numa cena que eu achei fantástica, né, argumentação, que é algo que eu falo também, né, o filme só veio corroborar com uma narrativa que eu já falo há alguns anos, né, mas foi interessante ter isso aí, esse vislumbre, a coisa filmada, documentada, todo mundo ter mais acesso. Logo... Até aquela coisa, por mais que seja ficção dentro para ser vendido como um filme de ficção, você ter a elucidação do que você fala e o que você aprende sobre. Sim, porque Deus fez o homem imagem e semelhança dele. Deus é amor, então o homem devia refletir o amor, né? E aí o diabo, né, na figura do demônio lá, claro, canalizado e tal, ele pega e fala, nós recriamos o homem à nossa imagem e semelhança. Hoje o homem é capaz de roubar, matar, destruir, estuprar, fazer coisas que nem o demônio faz. Quer dizer, o demônio está fazendo estágio na humanidade. O homem está chefe dele. Está chefe dele, está chefe dele. Então ele veio aprender aqui a maldade do homem. O suflé está a sair do Pirex. O suflé já sai do Pirex. Então, friamente, hoje o amor tem se esfriado, de fato,
né? E as pessoas estão muito maldosas, que não reflete mais amor. Tem inveja, tem ciúme, tem soberba, tem ganância, tem ambição, né? Então, os valores estão totalmente deformados, não tem mais o amor. E a mensagem central da palavra de Deus, né, da Bíblia, eu não gosto nem de me referir a cristão, eu acredito em Deus. Certo. Porque a primeira vez que Deus aparece na Bíblia, eu decoro essas coisas porque eu gosto de matemática. Vai aparecer em Êxodo 3:14, que é o número pi. Né? Você é mais do Velho Testamento, né? Não, dos dois. Dos dois? Eles se complementam. O Velho Testamento só te prepara para entender o Novo. Entendi. É mais isso, né? Porque houve uma nova aliança, e a nova aliança tem valores que, na verdade, somariam todos os valores antigos, né? Uhum. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você faz o que agrada a Deus. Se você ama o próximo, você não vai fazer mal para o próximo, simples assim. Né? Você não precisa mais, não matarás. É óbvio que você não vai matar se você ama o próximo, né? Você não vai atuar, a não ser legítima defesa. Então, a gente tem que pontuar as coisas também, né? Se alguém entra na minha casa e ameaça a minha família, em legítima defesa, eu vou me defender. Claro. Né? Então, ele coloca bem essa questão no filme. Nós transformamos, nós reformulamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem faz maldades terríveis, atrocidades terríveis hoje em dia. E é realmente o reflexo. A gente vê nas redes sociais, as pessoas estão protegidas atrás de um teclado e falam o que querem. E ofendem um outro, tem inveja, tem ciúme, e o amor tem se esfriado bastante. No entanto, a mensagem central da palavra de Deus é o amor. Então, quando Deus aparece pela primeira vez, ele não diz o nome dele. Ele não fala, meu nome é Jeová, meu nome é Javé, meu nome é o Shaddai. Ele fala, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o Criador, eu sou eterno, eu sou. Né? Simplesmente eu sou. Então, ele se apresenta a várias culturas de formas diferentes. Então, eu não posso dizer que o muçulmano vai para o inferno, né? E o católico vai para o inferno, e o cristão vai para o céu, por exemplo. Que é a ideia, é o arquétipo que o cristão tem, especialmente os evangélicos, né? Então, vai todo mundo para o inferno e só eles estão no céu. Só que eles mentem, eles roubam. É como Jesus fala, que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Claro. Né? E todo mundo tem, né? Não tem ninguém sem pecado. E a mensagem central é o amor. Tanto é que Jesus enaltece, por exemplo, o samaritano. Os judeus da época, tinham ojeriza do samaritano, porque eles eram povos mestiços, eles se casavam com outros povos, então eles tinham ojeriza, não é a raça pura. Não é raça pura. Né? E olha o desdobramento disso na história depois, né? Eles também não foram considerados, né, como raça pura, foram perseguidos. Né? A palavra tem muito poder. Né? Quando Jesus foi crucificado, Pôncio Pilatos lava as mãos, olha, eu não vou ser culpado desse sangue inocente, faz todo aquele ato teatral, e os próprios judeus, os líderes judeus, que incitaram o povo à crucificação do amor e soltaram o bandido, que acontece nos dias de hoje também, né? Eles falaram que esse sangue cai, então, sobre nós e as nossas gerações. E isso reverberou na história. Então, palavras têm poder também, né? Quer dizer, Jesus só fez o bem. Então, quando ele fala do samaritano, que todo mundo tinha ojeriza, naquela época o samaritano ia para o inferno. Se fosse trazer o samaritano para os dias de hoje, para o contexto atual, ele ia para o inferno. Né? Então, e Jesus não, ele enalteceu o samaritano, porque ele era bom, ele tinha um bom coração. Então, ele não enalteceu o sacerdote e nem o levita, que desprezaram lá o cara que tomou um pau, né? Está em Lucas, né? Uma parábola de Jesus, que o cara toma uma surra de bandidos tal, e largam ele lá, e passa o sacerdote, passa um levita, um adorador, e ignora o cara. Aí vem um samaritano, que todo mundo tinha ojeriza, cuida dele, põe numa hospedaria, trata. Então, quem fez a vontade de Deus? O samaritano. Jesus fala... O bom samaritano. O bom samaritano, né? Porque a bondade, essa é a mensagem. Pela expressão que eu digo, né? Porque existe a expressão, você é um bom samaritano, né? Existe essa expressão. Essa expressão, quer dizer, é a bondade. Deus está vendo o seu coração, ele sonda o seu coração. Né? Pega outro exemplo, Jesus ele defendeu a mulher adúltera. Né? Pelas leis mosaicas, ela tinha que ser apedrejada, porque ela adulterou. Então, naquele momento histórico, valia ainda a lei. Né? A nova aliança só começa a crucificação de Jesus na cruz. Aí começa a nova e eterna aliança. Antes disso era a lei. Então eles tinham a legitimidade pelas leis mosaicas de apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério em flagrante. Aí Jesus começa a escrever na terra, provavelmente o pecado dos caras, seu salafrário, seu ladrão, você é isso, você é aquilo, e apontando até setinha, né? Aí o pessoal caiu fora, largaram as pedras, foi todo mundo embora. Só ficou Jesus e a mulher. Quem te condena? Quem te condena? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Isso é amor. Então ele quebrou o paradigma da lei. O amor transcende isso.
né? Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma sentença: certamente morrerás, só que não morreu. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância para nós. Então houve uma mudança de paradigmas, né? Na parábola também do fariseu e do publicano. O publicano cobrava impostos, era um judeu contratado pelo Império Romano para cobrar impostos dos próprios judeus. Então os judeus odiavam os caras e eles roubavam também, né? Então enriqueciam com isso, né? Essa história do roubo é antigo, né? Levar vantagem é Tá antigo. desde a Bíblia, né? Tá Como na diz, Bíblia. tá desde a É Bíblia. histórico. Mas você vê que interessante, o chefe dos samaritanos, Zaqueu, se converteu e se arrependeu e mostrou frutos do arrependimento. Ele devolveu para cada pessoa que ele roubou 4 vezes mais. Então, Jesus enalteceu, quando está o fariseu e o publicano no templo, né, o fariseu bate no peito lá: eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro, né? Eu não sou como esse publicano aí atrás, pecaminoso. E o publicano só fala: tem misericórdia de mim. Ele desce o justificado. Então, Deus está vendo o seu coração. A mensagem da cruz é o amor. Não está escrito que o samaritano aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e aí ele foi bom. Não. Deus, ele vai separar, né, o bom e o mal. É o joio do trigo. E quem vai separar é ele, não somos nós. Nós não temos a capacidade de julgamento de ninguém, né? Então, por isso que é ele que julga. Só tem um juiz, um único legislador, né? Ele é o justo juiz e não nos cabe julgar. E a gente julga. Isso nos tornamos pequenos deuses. Isso a gente pode chamar de síndrome de Lúcifer, né? Que ele queria ser como Deus, né? Segundo a história e tal. Então, Lúcifer foi um anjo, era isso? Foi um anjo, sim, foi um anjo. Não tem um anjo só. Não, tem vários. Mas Lúcifer era o mais importante. Ele estava mais perto de Deus. Tudo dá a entender que ele estava mais próximo de Deus. Ele era o querubim ungido. Então, o querubim é a patente dele, né? Tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, tem castas angelicais, como tem castas demoníacas também, diabólicas. E ele estava muito próximo de Deus, né? E quando ele foi criado, os instrumentos musicais foram preparados. Então, ele tinha uma coisa muito a ver com a adoração, com a música, né, e tudo mais. E ele perverteu muito disso na Terra. Hoje, outrora, na década de 80, você ia numa igreja, você escutava uma adoração genuína, do coração, né? Era voz, unção e violão. Hoje virou show, virou pirotecnia, virou espetáculo, né? Então, mas nesse caso você acha que existe uma ação satânica, nesse caso, dentro do espetáculo da igreja? Tem, porque ele influencia pessoas através do poder. O que ele oferece? Poder, dinheiro e fama. Né? É o que as pessoas mais anelam. E hoje o que lota a igreja? Dinheiro, poder e fama. Quer dizer, a doutrina satânica entrou na igreja. E a Bíblia fala sobre isso. Né? Fala que entraria em nosso meio doutrinas satânicas, doutrinas de demônios e doutrinas humanas, coisas que o homem cria e coisas que vêm do demônio, né? Para perverter, né, os valores divinos, né? Para perverter o sagrado, para profanar o sagrado. É o que eu procuro ensinar no meu grupo fechado lá dos Guardiões do Templo. Sim. Né? Um grupo mais fechadinho e tal, onde eu posso ensinar melhor, posso falar mais abertamente as coisas. Eu já formei líderes antes, já fui líder do Ministério Guerreiros da Luz, formei líderes, né? E esses líderes continuam até hoje espalhando as boas sementes, né? E aí acabamos dispersando, né? E aí formei um grupo de novo, porque aí tinha muita censura, né? E aí formei um grupo fechado, né? Eu sempre quis fazer um curso no Hotmart, conheci uma pessoa que entendia, né? A Hotmart é aquela plataforma que você faz e vende os cursos, não é isso? Vende os cursos. Ele fez um preço acessível, claro, né? Divide no cartão, é acessível para todo mundo. Mas eu encontrei alguém que sabe fazer, que tem uma equipe pronta. Tem videomaker, tem designer gráfico, tem programador, tem editor. Então tem toda uma equipe. Então ele é um sócio, claro, que eu divido tudo com ele, dividimos as despesas e tal, e os lucros também. Então, mas o mais importante é você transformar as vidas, transformar as pessoas. Isso é maravilhoso. Então, a gente vai ter encontros presenciais, temos lives periódicas. Então, você estreita com essa galera, né? Você pode dizer que você teve duas vidas, né? Você teve uma vida até um determinado momento. Aliás, eu acho que 3, porque você teve uma vida em um determinado momento, depois você casou, teve um filho. Sim, sim. Você perdeu seu filho, perdeu sua esposa e casou outra vez e tem um outro filho, uma outra família. Então são 3 vidas, poderia dizer isso? É a lagarta virando borboleta, né? Você está sempre em transformação. Né? Sim. Sempre em transformação. O dia que você achar que sabe tudo, você não aprende mais nada. Ah, né? E tem um provérbio chinês até disso: você quer provar do meu chá? Esvazie antes a sua xícara. Então você tem que muitas vezes se permitir esvaziar, e eu só consegui experienciar o que eu estou vivendo hoje com a minha atual família, ser pai de novo, ter 2 enteados que me chamam de pai, que são como filhos para mim, uma esposa maravilhosa.
Deus me deu, porque eu consegui, houve um determinado momento, muitas vezes a gente se sabota, né? Eu tinha tristeza por ser feliz. Então, tinha um momento de felicidade e aquilo me causava um abatimento. Falei, caramba, como é que eu posso ser feliz? Eu perdi minha esposa morreu, meu filho morreu, como é que eu posso? Eu não tenho o direito de ser feliz. Né? Até o momento que eu agradeci. Por isso que a Bíblia coloca em tudo dai graças. Nada está escrito por acaso, né? Então, quando eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado pelo tempo que eu passei com a minha família. Foram 23 anos de casado, 16 anos praticamente de convivência com meu filho, meu melhor amigo, né? E então, agradeci por tudo aquilo, tudo de bom que a gente teve. A gente teve 99,9% de bom, né? Teve 1%, né? De 7 meses que durou o período de depressão dele, que a gente parou tudo para cuidar dele e perdemos a batalha. Eu não tenho a resposta para isso. Não sei o porquê, mas minha fé não foi abalada. Né? Eu até sondei muito meu coração, pensei, puxa vida, né? Será que eu fiquei com raiva de Deus, alguma coisa? Continuo amando Deus do mesmo jeito, eu não entendo, mas eu sei que Deus é soberano, Ele sabe que eu não sei, porque a gente sabe em parte. Eu não tenho falado, eu não sou tímido, eu não sou nada tímido e costumo falar imenso, mas eu estou encantado. Mas eu sabia que ele ia gostar. Eu estou encantado. Eu falei, você presta atenção que ele vai falar bastante coisa legal. Quanto mais calado eu estou, é bom sinal, porque estou encantado. Esse teu, a tua maneira de comunicar, agora vamos só tentar perceber, sair, até para quem nos está a ouvir, e muitas das pessoas que nos estão a ouvir, se calhar não estão tão à espera do tema religião. Tu como ser humano, como pessoa, agora sai um pouco só da pessoa ligada à religião. Tu como homem, pessoa, pai, irmão, filho, primo, és assim a comunicar, porque assim, eu nunca tinha visto ninguém a comunicar de uma maneira tão simples, tão lógica, tão... Eu nunca tinha aprendido tanto em tão pouco tempo. Poxa, me sinto lisonjeado. Mas é verdade. Eu acho... É só para te explicar, tu devias estar assim, olha, este aqui da direita não me pergunta nada, ele se calhar não preparou o podcast, nunca prepara. Não, mas eu estou sinceramente encantado. Eu vou continuar um pouco calado. Sim, eu sempre gostei muito de ler. As pessoas de Portugal, geralmente as pessoas de Portugal, como eu te disse, isso não é ruim, é uma característica. São pessoas que são realmente muito voltadas, ou pessoas que são como o Janjan, que não é um fervoroso não sei religioso. Para ser verdade. Eu não sei onde é que me encontro, não sei como é que me defino, mas não estou preocupado e não me sinto obrigado a isso. Mas, por exemplo, eu ainda agora pensei, estava a ouvir Daniel a falar, eu adorava ter aqui uma pessoa, e espero que ele vai ver o episódio gravado, que é o meu filho, porque é uma pessoa que ele diz assim, pai, tu tens que ter lá no podcast pessoas que tragam uma mensagem que as pessoas queiram e saibam e necessitem ouvir. Necessitem ouvir. Algo, que nos contem algo, que nos ensinem algo. Sim. Porque, por norma, às vezes nos podcasts, há aquela coisa, ter uma presença de uma pessoa conhecida e fazer um broazito, etc. Mas acaba, o meu filho dizer, pai, nunca percas a distância de teres alguém que as pessoas gostem de ouvir. E eu já estou encantado. É porque se as pessoas não gostarem deste, eu acabo. É porque é o seguinte, essa história, vinculada a outras, como é o caso que ele está, ele já foi para a parte da frente da vida dele. Ele está falando sim, depois eu retroajo. Não tem problema, não tem problema. Ele já foi para a parte da frente da vida dele e falando sobre coisas que eu já não ouvi nos outros podcasts. Não ouvi. Então você saber de coisas que o Daniel passa hoje e que ele tenta mostrar para as pessoas. Porque, óbvio, você não vai chegar ali como um... Seria um ministro? Seria essa eu coloco um líder espiritual. Um líder espiritual, né? pronto. Eu falo mais sobre espiritualidade. Sim. Né? Você não vai chegar ali e só religião. ficar falando sobre. Mas como as pessoas, mais uma vez eu justifico, como as pessoas de Portugal têm a coisa da religião sem essa interpretação, eu acho que é legal você poder mostrar, porque ninguém, ou quase ninguém, só as pessoas que realmente te acompanham, conhecem essa história do satanismo, do que é, dá poder, não dá poder, por que vem, como você entrou, a tua vida, como é que ela mudou a partir daquilo. Eu me lembro que nas entrevistas você dizia que você era um cara muito revoltado com tudo, e de repente você... Quantos anos você tinha? Quando eu entrei? 17 anos. 17. Alguém te convidou? Você recebe convite ou você que pede? Não, você não escolhe entrar, você é escolhido para entrar. Você tem que vir de eles chamam entre aspas uma linhagem, né? Então você vem de uma linhagem, segundo a crença deles, tá? Sim. Que seria a linhagem de Caim.
Então, Caim matou Abel, quer dizer, ele cometeu o primeiro pecado, digamos assim. Quer dizer, a primeira família, imagina só. Adão não tinha nem sogra. Olha a treta que teve na primeira família. Que sorte do Adão, hein? Brincadeira. Alô, dona Marinês, brincadeira, calma. Sogra é bem. Minha sogra é show, minha sogra é show. Janjan 3. Já teve 3 sogras. 3 Adão 0. Adão 3-0. 3-0 Adão. 3-0. Guto aqui 0. Guto tá no 0-1. Fazia brinquete, né? Será que Adão tinha umbigo, né? Brinquete besta, né? Não, enfim. Aí o que acontece? A primeira família, então, teve uma descendência de Caim. Caim teve filhos e filhas, e desses filhos e filhas de Caim, copularam anjos caídos. A Bíblia fala isso em Gênesis capítulo 6, que vem dos filhos de Deus, anjos, que as filhas dos homens, né, aqui na terra, eram formosas, eram bonitas, cobiçaram elas e possuíram o corpo delas. Tiveram relações sexuais e nasceram filhos, nasceram gigantes, homens de grande renome, pessoas muito inteligentes, muito cultas. Você vê a inteligência e a cultura de gerações pré-diluvianas é inacreditável. Até, não sei, não tem tão longe, a gente pode ir um pouquinho mais perto. A inteligência dos egípcios, o que os caras sabiam é incrível, é incrível. O ritual de iniciação de Faraó era composto de vários elementos que hoje a alta magia também faz uso. Não são só palavras e símbolos, que o mundo espiritual ele se comunica através disso, né? Sim. Mas a gente entra nesse mérito. Então, só para não perder o fio da meada. Então, o que acontece? Quando as pessoas procuram, né, o satanismo, quer dizer, você é escolhido porque você veio dessa linhagem desses anjos caídos que copularam com as mulheres que nasceram os Néfilins. Então você vem numa linhagem dos Néfilins, você vem desse grupo sanguíneo dos Néfilins, você é descendente deles. Então eles procuram mapear quem é. Né? Então, tem exames específicos, tem mapas astrológicos, tem uma série de fatores que corroboram para eles selecionarem aquela pessoa. É claro que eles não sabem todas as coisas, muitas vezes eles vão fazer testes para isso, selecionam um grupo de pessoas prováveis que vão para a escola que eles chamam de iniciados, ensinam coisas, começam, claro, verdades deformadas, né? Fora de contexto, mas para quem não sabe nada, né, aquilo ali é fácil de enganar. Lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. E no Brasil ele é um dos campeões, acho que analfabetismo funcional. Então é fácil enganar a pessoa. Né? E mais o diabo. Enganou até mesmo os anjos. Ainda mais dando tudo, dizendo que vai ganhar tudo, né? Vai ganhar tudo. Nesse mundo de hoje tão materialista, pois né? E agora você vê que interessante. O diabo tentou Jesus exatamente nisso, né? Se prostrado me adorares, eu vou te dar a glória de todos os reinos e o poder deles. E Jesus disse não. Quer dizer, aquilo não foi uma tentação para Jesus. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque Jesus não poderia... Isso seria uma tentação pífia, frívola. Né? A Terra, dentro do cosmos, é um grão de areia. Né? E Jesus veio do céu. Né? Onde a Bíblia descreve em Apocalipse como ruas pavimentadas de ouro, muros com pedras preciosas e tudo mais. Quer dizer, dinheiro, poder, tentação, aquilo ali não ia fazer a cabeça de Jesus. É a simbologia do poder, né? Para mostrar que aquele local onde supostamente a gente chama de céu é um local absolutamente intransponível a qualquer coisa e que te traz o mesmo poder que você buscaria numa coisa escusa. Exatamente, exatamente. E Jesus nega. Mas ele nega não porque ele não aceitou a tentação, ele traz um ensino para que você não venda os seus valores, não comercialize os seus valores, né? Não se venda. Porque hoje eu conheci muitas pessoas que começaram corretamente, né, dentro da espiritualidade, independente da sua religião, da sua expressão religiosa. Se né? corrompem, né? Se corrompem facilmente. No espiritismo nós temos algumas pessoas assim, nós tivemos o Dr. Fritz, sim, que foi muito, o João de Deus. João de Deus. Diferente de Chico Xavier. Chico Xavier morreu pobre. Sabe? Então, eu admiro muito... O Divaldo Franco, que eu não sei se você conhece. Não, admiro muito Chico Xavier. Já tive entrevista com a podcast. Depois você busca no Instagram, o Divaldo Franco, ele hoje é o sucessor do Chico Xavier. Ele tem 93 anos, mas ele está super lúcido, diferente do Chico, que já estava bastante doente, bastante enfermo. E ele traz palavras assim maravilhosas, é um espírito, o trabalho que ele faz dentro do espiritismo, né, kardecista especialmente, universalista, vamos dizer assim, é em cima da Joana de Ângeles, que é um espírito de luz, que como foi Emmanuel para o Chico Xavier. Sim. Que a gente pode pôr assim dessa forma, porque o Chico Xavier é muito mais hoje vendável em termos de quem foi Chico Xavier, o que ele trazia, quem é que estava com ele, para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de compreensão sobre... Você sabe quem foi Chico Xavier, pois não? Não.
Chico Não? Xavier foi um médium brasileiro. João Deus, sei porque... Sim, saiu na teve- mídia, sim, tudo, Sabe né? por que É. deu merda com o João de Deus? Foi isso. João de Deus, o Sim, negócio porque ferrou tudo. não, e vi em noticiário. E eu acho era que até vi- maravilhoso. E o Sim, Dr. Fritz foi a lotava. mesma coisa. Dr. Fritz eu lembro também. Era a mesma coisa. O Dr. Fritz era a mesma coisa. Porque no Espiritismo você tem uma doutrina, vamos dizer assim, que você não é permitido a você saber quando você vai morrer. A não ser que você realmente tenha que saber de uma maneira sacrificante, digamos assim. Então, o Dr. Fritz era um espírito, um médico alemão que incorporava em algumas pessoas durante aquele período, e aquela pessoa geralmente sabia quando ela ia morrer e como ela ia morrer, porque o Dr. Fritz avisava. E um desses Dr. Fritz, que o Dr. Fritz foi, vamos dizer, 10 anos foi com o Janjan, mais 10 anos foi com o Guto e mais 10 anos foi com o Daniel. Um exemplo. Então, assim, você faleceu, ele veio para trabalhar com o Guto, veio comigo. Eu faleci, ele veio para trabalhar com o Daniel. Então, ele vai vindo para trabalhar com pessoas até que a pessoa falece, né? Desencarna, como a gente diz no Espiritismo. Uhum. Então, um desses foi corrompido pela questão da vaidade, pela questão do dinheiro, do poder, da luxúria e tal. Foi quem? Um dos três, agora não me recordo qual foi, mas foi acho que foi o último. Que não morreu, é vivo, se não me engano, até hoje. Não sei. Não, acho que não morreu. Essa informação não tem. Mas esse trabalho, por exemplo, de você ter, e aí eu estou puxando para o espiritismo, mas poderia ser com qualquer outra religião, até os padres que hoje são super comentados, e o de Portugal agora há pouco tempo, sobre aquela coisa da pedofilia, né? Então, quer dizer, Mas tem padre que eu sigo também, o padre Fábio de Mello. Maravilhoso. Inteligentíssimo. Maravilhoso. Não, eu estou dizendo o lado ruim da coisa. Eu estou dizendo o lado... Toda esfera vai ter o bom e o mal. Isso. E há uma parte que temos que voltar, e vamos voltar, a questão satânica, pelo simples facto de que raramente vejo, ouvi ou assisti debates em que pudéssemos de facto aprender algo sobre isso. Ou seja, de uma maneira esclarecida. Sim. Por norma, isso é falado a medo, ou naqueles medos que tu falavas quando existe a ignorância, vê-se muito. Sim. E o Guto dizia a verdade, nós vimos uma galinha, uma vela, 3 pedras e uma seta, mete bruxa no assunto, aliás. Tudo o que é no interior de Portugal, fora das grandes cidades, sim, tudo o que seja 3 ou 4 objetos que não tenham nada a ver uns com os outros e que estejam juntos, nem que tenham sido trazidos pelo vento ou por um cão que os deixou ali, mete bruxa. É logo aplicado a bruxa, porque é tal a ignorância. E aí existe. E o povo português é não só muito católico e fecha-se muito dentro desse seu caminho e segue esse seu caminho e depois não abre, não está, eu diria que receptivo ou preparado ou com vontade de aprender outras coisas, que é importantíssimo aprender. E eu não me lembro nunca de... Está conseguindo entender bem o Janjan? Estou entendendo perfeitamente. Estou a falar... devagar. Perfeitamente. Eu vejo pelos olhos eu entendo. Estou entendendo. 3 anos e meio de Portugal eu entendo, mas quando eu cheguei eu não entendia. Sabe como é que é? Muito bom aproveitar a oportunidade, porque acho que aprender sobre a questão satânica pode até levar a que as pessoas aprendam a evitar, aprendam a perceber o porquê do a sutileza, né? Com certeza. O bicho é sutil. O bicho é sutil, é? Muito. É a serpente, né? Vem de mansinho. Vem de mansinho. Quando você vai ver, você já está lá dentro. Tá do lado. É uma lavagem cerebral. Você recebeu um papel, não foi? Eu mandei, porque eu me interessava muito por ocultismo. Então, só abrir um parênteses, que tem também a ver com o satanismo, questão de você vibrar na frequência do mal. Sei. Então é importante, por isso que a Bíblia fala em tudo dai graça. Não quer dizer que você vai ser feliz o tempo inteiro. Isso não existe, é utopia. Claro. É momentos de flutuações. Mas você aprender a agradecer pelo que você tem e reclamar menos pelo que você não tem. Isso te eleva espiritualmente, né? Isso faz com que você seja uma pessoa melhor. Você estender a mão. Sabia que o nosso cérebro ele foi equipado para liberar endorfina, dopamina, ocitocina, ou seja, as enzimas da felicidade, quando você oferece algo bom para alguém sem esperar nada em troca. Você levar um cobertor para o mendigo na rua, na época de frio, sabe? Você é recompensado, seu cérebro enche de endorfina, né? Então, Deus fez isso de maneira perfeita, fazer o bem,
né? Essa é a nossa missão, fazer o bem. Esse é o propósito da vida, é transformar a vida de uma outra pessoa, é fazer com que aquela pessoa sorria mais, tenha mais confiança, né? E você fez o seu papel, porque quando você partir daqui, você não leva nada. A gente veio sem nada e não vai levar nada. Você nunca vê... acaba pelado debaixo da terra. Exato, você nunca vê um carro funerário e atrás dele o caminhão de mudança, né? Não tem, né? Não tem, você não leva nada. Então, o que você vai deixar aqui são suas palavras, as pessoas vão lembrar o que você falou, como você viveu. Então, isso vai reverberar. Você vê a vida de Paulo, ela ecoa até os dias de hoje. As palavras dele ecoam até os dias de hoje e mudam e transformam a vida até o dia de hoje. E só falando de Chico Xavier, antes de entrar no satanismo, como eu entrei, teve uma ocasião que uma pessoa contou uma história que eu achei muito interessante. Ele tinha lá um mentor, o Emanuel, né? Sim. E ele tomou um tombo e caiu. Chico Xavier tomou um tombo e caiu, se arrebentou todo. Aí ele ia começar a reclamar. Falou, pô, machuquei e tal. Aí o mentor falou, não reclama, agradeça. Agradeça. Ele falou assim, como que eu vou agradecer? Eu estou todo arrebentado, eu caí, né? Estou todo estourado, não posso falar nada. Ele falou, não, agradeça. Então ele obedeceu, ele agradeceu. Aí passou um tempo, ele perguntou para o mentor de novo. Isso diz a história, né? Acho que foi a Vandinha que me contou isso, né? Eu fiz um podcast com ela, um amor de pessoa. E depois ele perguntou de novo, mas por quê? Eu tenho que agradecer? Eu estou num tombo, eu me arrebentei. Mas por que eu tenho que agradecer? Ele falou que tinha que agradecer porque tinha uma hoste de espíritos, trazendo na linguagem espírita, obsessores, né, que estavam tentando se aproximar de você para que você baixasse a frequência, que você reclamasse, que você murmurasse, e aí entrava na mesma simbiose de frequência do mal deles, e eles poderiam tocar na sua vida, poderiam te causar uma doença, uma enfermidade, enfim, poderiam causar um dano, porque a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Então ela precisa de um hospedeiro, Se não tiver uma conexão, não funciona o feitiço. O mais poderoso que seja o feiticeiro, né? Deus, ele te o famoso blinda. Meu corpo está fechado. Deus, ele te blinda, desde que você tenha fé. Só que fé é confiança, e confiança é conhecer. Como é que você vai confiar em quem você não conhece? Então tem que ter relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai sem cessar, sem parar. Salomão, o homem mais sábio do mundo, filho do homem segundo o coração de Deus, riquíssimo, né? Caiu, tropeçou e caiu porque deixou de vigiar e orar. Então, quem somos nós para dizer que a gente não vai errar? Então, se a gente não vigiar e orar todos os dias da sua vida, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade, de pai. Sabe, quando Jesus ele faz a oração do Pai Nosso, é um modelo, não é um mantra para você repetir, mas é um modelo. E uma das coisas que ele coloca é, seja feita a tua vontade, se na terra como nos céus. Não é a minha vontade. Não é, Senhor, eu quero um carro novo, eu quero ser próspero, eu quero ser curado, porque nem sempre Deus cura. Você vê que tu tens usado o Pai Nosso no modo errado. Nada, você sabe que eu viajo... mas Deus vê o coração, eu não tô julgando. Porque o Jean e eu, a gente sempre... Ele está sempre tentando mudar de carro. Não, eu viajo, eu acho muito legal você falar isso, porque eu viajo com os meus filhos muitas vezes, ainda mais agora morando lá, porque as cidades são próximas e os países também, então fica mais fácil de você viajar. Então eu gosto muito de entrar em igreja, sempre gostei, na minha vida toda, sempre gostei. Acho lindo a construção das catedrais. Sempre, eu sou todas, e eu acho que é da mais simples, a mais suntuosa, da Notre Dame, a igreja de Santo André, que eu fui na Itália, se não me falha a memória, ou na Espanha, não me lembro agora. Onde é que nós estávamos que vimos uma igreja tão bonita que eu te disse, olha que bonita ali na igreja de Acho que é Santa Catarina, eu acho. De repente um edifício antigo no meio deste São Paulo enorme, de repente está uma igreja perto lá da Vergueiro. Mas você não sente paz dentro dela? Não, eu As pessoas falam baixo, você entra em simbiose com aquele ambiente. Não, e eu falo com os meus filhos assim, eu falo para eles assim, entrem aqui e agradeçam. Agradecer, sempre. Porque olha o que vocês têm, olha só. Porque a gente sabe que a gente, quando forma, o mais importante é a gente formar sem deformar. Sim. Então, a nossa vida já é muito deformada. Então, eu entro numa loja de maquiagem, como eu fiz hoje, pai, pelo amor de Deus, compra isso. Tá agora bem. Eu tô sendo pai de menino, eu sei como é que é. Tá, pai, mas você vai ver. Tá quantos anos? Fez 13 agora. Pois é, a minha tá com 16, então você tem 3 anos ainda para piorar um pouco isso. Aí você vai para compra. Tudo bem, comprei. Então eu falo para ela, minha filha, agradece muito, porque podia não ser assim e podia ser muito pior do que só dinheiro. Sim. Então, isso é transitório. Claro, dia você tem, outro dia você não tem. Claro, né? E o pai é transitório. O pai pode não estar ali amanhã. A mãe pode não estar ali amanhã. Exato. Nós estamos em prazo de validade. Eu perdi os meus com 18. E assim, eu me lembro que eu tive uma situação... Até desculpa eu estar te cortando para falar essas coisas, mas o bate-papo leva a isso.
E nunca contei isso, assim, para pouquíssimas pessoas. Eu tive uma situação assim, eu perdi minha mãe em fevereiro de 96 e perdi meu pai em novembro de 96. Uau. Eu tinha 18 anos. 18 anos, muito E jovem. 18 para 19, né? Então, e eu fui um cara eu fui um garoto que eu tinha tudo. Eu ia de motorista para a escola. Meu pai pagava um motorista com carro, com Opala, na época que era aquele carro, né? O Opala era o carro, para me levar à escola, levar a família e tal. E meu pai perdeu tudo. Por causa do Collor, por causa de uma série de coisas, o plano na época e tal. Sim, eu lembro. E várias outras coisas, até mesmo erros dele, perdeu tudo. E eu tive que aprender a andar de ônibus, eu tive que aprender a coisas que com 15 anos eu não sabia. Com 15 anos eu tive que aprender a andar de ônibus, eu tive que e tal. E, assim, quando meus pais separaram, e isso em novembro, dezembro de 95, em fevereiro de 96 minha mãe morreu, e em novembro de 96 meu pai morreu. Foram situações assim, meu pai perdeu tudo, minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe morreu, meu pai morreu. Foi tudo de uma vez. Em menos de um ano aconteceu tudo. E a minha mãe falou uma coisa, a gente tinha uma casa enorme na Tijuca, no Rio de Janeiro, enorme, era um apartamento de 230, 240 metros quadrados, era enorme. E a gente, quando meus pais se separaram, eles foram vender aquilo. Já estavam muito endividados e tal. E aí eu cheguei em casa, vi a casa, e eu gostava muito do Natal, gosto muito do Natal. Eu gosto muito de decorar tudo. Acho muito bonito a decoração do Natal. E aí eu entrei e a casa não estava decorada. Era novembro para dezembro, não estava decorada. E eu comecei a chorar. Aí a minha mãe falou, mas o que aconteceu? Por que você tá assim e tal? Eu sei que você falou que eu não podia me alongar, mas só para contar essa história. Não, fica à vontade. Hoje ele me deu uma ideia quanto. Aí eu falei assim, nossa casa, sabe, acabou tudo. Acabou tudo. Não tem mais Natal, não tem mais Ano Novo aqui na nossa casa. Nossa casa sempre ficava cheia. E aí ela falou para mim assim, meu filho, isso aqui é um nada. A gente morre e é enterrado, às vezes, sem a roupa do corpo. Ou com a roupa que tá. Exatamente. E acaba tudo ali. E 2 meses depois, ela sofreu um acidente, o carro ficou desaparecido 1 semana, não pôde ter um velório, não pôde ter um enterro direito, porque o caixão foi totalmente lacrado, chumbado, porque o corpo já... E ela foi enterrada nua. Então ela falou aquilo para mim como se aquilo fosse... Eu acredito muito nas palavras, como eu te disse antes da gente começar. Então... Vou ficar até arrepiado, ó. Então, passado esse período, faleceu meu pai. E aí, quando eu estava no cemitério, sozinho, no Caju, que foi onde meu pai... onde a gente tem o jazigo da família, eu fui lá para... Eu não tinha chorado até então. Meu pai morreu comigo, dentro de casa. Ele infartou, morreu. A gente acaba represando. Chega uma hora que... E eu fiquei com aquilo ali... E aí eu fui pro meio do cemitério. O cemitério do Caju é uma coisa enorme. O cemitério geralmente é uma coisa muito grande. Fui lá pro meio, onde não tinha ninguém, não tava lá longe o velório e tal, e fiquei ali sozinho, olhando pro céu, e foi ali que veio, né? Que eu comecei realmente a chorar, comecei a botar tudo pra fora, e eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Meu pai morreu, minha mãe morreu, minha irmã casou, e ela tem a vida dela e eu não tenho para onde ir. Eu tinha um apartamento, mas eu não tinha para onde ir, que eu quero dizer com quem ficar, como é que ia ser 18 anos e sem nada, e meu pai tinha perdido tudo e tal, e apareceram 2 mulheres, senhoras, começaram a me consolar. Eu não vi de onde elas apareceram e não vi para onde elas foram. Que eu abaixei a cabeça, quando eu voltei, elas já não estavam mais perto de mim. Como anjos que Deus mandou. Uma coisa impressionante. Então, eu sou uma pessoa muito... Por isso que eu gosto muito de ver o que você fala. Porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito na energia que você passa, no que você pode transmitir para uma pessoa e especialmente no que você aceita receber. Então, quando você aceitou, por isso que eu disse que você teve 3 vidas... Você é um gato, bicho. É um gato no sentido da palavra bicho, tá? Calma. Um gato no sentido da palavra bicho. Porque tu deve ter 4 para viver. Espero que sejam 4 ótimas para você viver. Amém. Porque você não tenha mais... Porque você é muito vivido, cara. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Do que tu disseste. Fala. Não, do que tu disseste e do que o Daniel comentou. Estes 2 anjos que Deus enviou é em sentido figurado? Ou é em sentido figurado? Ou estas mulheres existiram? Percebes o que eu quero dizer? Existiram ou o Guto só viu? Entendi. Ou foi coisa da cabeça do Guto? Não. É isso. Em algumas pessoas será. Em algumas pessoas, certamente, não foi no caso do Guto. Em algumas pessoas, num momento de solidão, dor e tristeza, é óbvio que é possível a pessoa imaginar-se
eu não lhe chamaria alucinação, chamaria imaginação, criação, falar com alguém. Eu muitas vezes, quando estou muito tempo sozinho e quero libertar, gosto de falar sozinho, como se estivesse a falar com alguém, brinco comigo mesmo. Mas no caso que tu comentaste, 2 anjos que Deus enviou, é mesmo essa a perspectiva? Pode ser pessoas que Deus sensibilizou o coração e usou aquelas pessoas para trazer uma palavra de conforto, né, que ele precisava ouvir, ou eu não descarto a possibilidade de anjos reais, porque a Bíblia retrata também a presença de materialização de anjos para trazer recado, consolo, proteção, etc. e tal. Então não descarto essa possibilidade. Mas então ficaria entre esses dois, como você não estava mais lá, né? Não tava, você baixa a cabeça e enxuga a lágrima. Pode Quando ser, você olha porque eu quero dizer o seguinte, a imensidão de um cemitério, que o cemitério é enorme e amplo. Você não tem Sim. prédio em cemitério, você tem mausoléus que ficam no início, Sim, você geralmente. vê horizontal. O resto você vê tudo. Então elas podiam estar em qualquer lugar do meu campo de visão, longe de mim, e não estavam. Pois é. Eu podia olhar, e a mesma imensidão que estava quando eu cheguei, quando eu levantei a cabeça depois de ter falado com elas, a mesma imensidão continuou. E trouxe conforto ao seu coração. E trouxe o conforto ao meu coração. Pois trouxe é. o conforto e, óbvio, que trouxe uma dor que estava reprimida, como você Sim, disse, sim. que era a dor da perda, de você passar por tudo aquilo e você... Aí sim você vivenciar a perda da pessoa. Eu detesto enterro, também quem gosta de enterro, sei lá. Eu detesto, eu acho que só o Ronaldo Esper. Lembra do Ronaldo Esper que gostava de mexer? Lembro. Meu Deus do céu, Tem uma frase do... O Ronaldo Esper era eu não sei, é vivo ainda? Acho que já morreu, né? Ronaldo Esper? Eu não sei, não. Faz tempo tempo que eu Não, ouço ele falar gostava dele. de enterro, não. Ele colecionava, ele ia pro cemitério, pegava coisa, não era um negócio desse meio Sim, doido? ele pegava vaso de cemitério. Pegava vaso, foi preso até. ele ia pro cemitério de madrugada. Eu não sei se ele tá vivo. Se Não morreu. sei, eu acho que já morreu. Não ouço mais falar dele. Então, Não, sei. não. Ou ele não tá vai. muito velhinho, né? Ou então já foi. Agora desenterrei também, né? Desenterrou. Tirou essa do baú. Das alfinetadas, né? Mas foi só a título da gente, da curiosidade. Não, mas vamos lá. Aí o satanismo, que a gente começa e o negócio não sai. Tá bom. O negócio não sai. Senão, não tem problema, não. Não esquenta com a hora, não. O ao vivo é só 4h30 da tarde. Tem 1 hora Não, ainda. estávamos na fase, um bom momento atrás, em que a pessoa é escolhida, Você é escolhido. Então, assim, no meu caso, eu não sabia disso, então eu procurei, né? Porque para mim o oculto era simplesmente algo que eu desconhecia, né? Eu não vi o oculto como algo mal. É como eu chamar a noite de ruim e o dia de bom, né? Uma tempestade ruim e um dia de sol bom, né? O amargo é ruim e o doce é bom. Então, para mim, era simplesmente algo que eu não tinha experienciado ainda, que eu desconhecia. Aquilo era oculto. Então, houve uma época que o ser humano acreditava que a Terra era plana, né? Então, a gente vai evoluindo, tem o telescópio, etc e tal, né? Então, acaba, você evolui, você cresce. Então, naquele momento histórico, eu simplesmente acreditava que eu precisava conhecer algo mais. Eu gostava muito de ler. Eu era rato de biblioteca. Com 10, 11 anos de idade, eu estava em biblioteca o dia inteiro, no Centro Cultural São Paulo, perto da Vergueira. Né? Então, eu passava o dia inteiro lá lendo livro, adorava ler. Desde pequeno, eu gostei de ler. A hora abriu janelas, né? Chegou uma época na minha casa, eu tive quase 5.000 livros. Né? Aí eu tive que doar, porque não cabia mais. Né? Hoje eu já ainda tenho uns 1.500 livros em casa. E eu li todos. Acho que escrevi 24 livros. Então, para você ser um bom escritor, você tem que saber um bom leitor, né? Como dizem os chineses, não escrevas um livro sem antes ler 1.000. Então, pronto, você leu 5.000, tá dentro já com pode crédito, escrever. tá com crédito. Você tem que ter bagagem, né? Tem que ter vocabulário, entender o que é licença poética, etc e tal. Então, eu entrei em contato, né? Na época não tinha internet. Né? Então, eu fui no consulado dos Estados Unidos, que na época eu ficava numa travessa na Paulista, na Padre João Manuel. Fui lá no consulado para olhar na microficha. Era microficha, não tinha lista telefônica. Era microficha para saber onde é que ficava a tal de Church Satan, que eu li num livro que existia, a Igreja de Satã em São Francisco, na Califórnia, fundada por um tal do LaVey. Né? Tanto é curioso, LaVey morreu de AIDS, olha como o satanismo é bom, né? Morreu de AIDS, sofreu pra caramba. A filha dele, a Zena, assumiu o controle da ordem durante apenas 5 anos. Ela desistiu do satanismo, picou a mula, ela e o marido dela, para a Alemanha. Quer dizer, se o satanismo fosse tão bom assim... LaVey é o criador. Não é o criador. Não. Isso é muito antigo. Isso remonta antes do Crowley. Desde a antiguidade, o homem procura uma conexão com o divino, com o sagrado. E é claro que o antagônico, né, que é a figura diabólica, antigamente, antes da época da Inquisição, acreditava-se apenas que era um anjo caído. Tanto você vê as imagens, as gravuras feitas
antes da Inquisição, era de um anjo caído. Somente isso, era um anjo, né, que ficava à esquerda de Deus. E por que veio todo esse desenho do diabo? Na época da Inquisição. Ah. Porque aí tinha mais controle. A Inquisição, ele queria ter controle sobre o povo. Então, você imagina, eu escrevo livros, basta um revisor, né, mudar a característica de um personagem meu, ele deformou a obra inteira. Então, quando Constantino, o imperador romano, ele aceita o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né, em 313, através do Edito de Milão, depois ele vai no Concílio de Nicéia, na Turquia, ele reuniu mais de 300 bispos para dar pitaco, né, no que entraria no cânon e o que não entraria. Qual livro entraria? Ele excluiu Enoque, por exemplo, que eu acho fantástico o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele diz, por exemplo, o número exato e o nome dos 200 anjos que tiveram contato com as mulheres na Terra e nasceram gigantes, pessoas com anomalias genéticas. Chama livro de Enoque. O livro de Enoque. Né, a versão etíope, que tem várias versões. A etíope é melhor, ela é mais completa. Né, as outras são fragmentos apenas. A etíope é melhor. Então, ele é muito rico em informações, né? E esse livro foi banido, dentre outros, considerados apócrifos ou pseudepígrafos, alguns de fato, sim, outros não. Né, e tiraram, e selecionaram muita coisa, né, para poder ter controle no povo. Então, por exemplo, Deus, que é amor, não condenaria o homem à eternidade de sofrimento. É um grande paradoxo isso, é uma confusão que eu arrumei com a igreja enorme. Né? A eternidade de sofrimento é uma besteira que você fez. A gente vive 50, 70, 80 anos. A média de vida fala 80. sobre o satanismo, mal sobre o satanismo, a igreja ainda vem falar contigo? Pois é, Pô. aí 80 anos. Aí o que acontece? A igreja pega, eles mudaram, né? Porque a Bíblia foi escrita em vários idiomas, hebraico, aramaico e grego, e aí, através de um papa, ele pediu para que fosse traduzido tudo por latim, e nasceu a Vulgata de Jerônimo. Nessa tradução, colocaram a palavra indeterminado, a tradução passou para eterno. Aí, é claro, a igreja ganha mais poder. Né? Na Inquisição, muita gente foi torturada. Eu não vi nem no satanismo os rituais como faziam na Inquisição, de tortura. Né? Então, as pessoas preferiam ir para a fogueira, que a morte era mais rápida, do que ser torturado, porque os rituais de tortura eram bárbaros. Né? E, claro, o que o diabo fez? Ele contaminou o sistema religioso, né? E usa esse sistema em nome de Deus para ferir as pessoas. Né? Porque Deus não faria isso. Deus é amor. Né? Deus estende a mão, Deus não aponta o dedo. Ou seja, a Inquisição é obra dele, seria isso? A Inquisição influenciou pessoas, porque quem estava no controle, os bispos, né, as castas sacerdotais mais elevadas, evidentemente entrou orgulho no coração, e orgulho é matéria-prima para o diabo. Ele precisa de uma matéria-prima, é que nem uma bactéria, para ela procriar, ela precisa de um hospedeiro. Então criou um hospedeiro, criou orgulho, criou soberba. Então nós vamos controlar melhor o povo, e inclusive os judeus foram muito perseguidos na Inquisição, porque eles tinham grana, então condenava o judeu, bastava, assim, você acha que você é satanista. Aí você era torturado, mediante a tortura a pessoa confessava até o que não fez, ia para a fogueira e confiscavam os bens, aí a igreja enriqueceu. Né? Isso historicamente falando. Então, tem seus paradoxos na história também. Tem um caso, que acho que aconteceu em Portugal, inclusive, se me falha a memória, foi em Lisboa, não me lembro bem, 1800 e bolinha, que era Dia dos Mortos, né? Dia de Todos os Santos, né? E toda a galera de manhã estava nas igrejas, né? E aí teve um grande terremoto e matou um monte de gente. E houve um grande questionamento. Por que Deus fez isso? 1755. Grande terremoto de Lisboa. Isso, de Lisboa, né? Dia dos Mortos. Exatamente. Aí o povo fugiu, né? Saiu da cidade, teve incêndio, terremoto. Tsunami. E foram para a praia. E teve um tsunami, matou mais gente ainda. Aí você fica pensando, caramba, por que Deus fez isso? Mas, se você olhar historicamente falando, isso promoveu uma onda de unidade, de amor das cidades circunvizinhas imprescindível na história. Assim, nunca na história se viu uma onda de amor tão grande, de isso no espiritismo chama-se desencarne coletivo. Tão grande, assim, as pessoas estendendo a mão, ajudando. Então, a solidariedade foi despertada, que estava morta, né? Estava acomodada, porque as pessoas se acomodam com a religiosidade, né? Em vez da religião, que é o religare, se religar com Deus. Sim. Se acomodam com isso. Então, eu comecei, mandei uma carta para a Church Satan, descobri o endereço e tal, mandei lá, eu quero fazer parte. Aí me responderam em inglês. Falei, cara, mas eu não entendo nada de inglês. Falei, pô, me responde em português. Me escrevi. Só que demorava, era carta, né? Carta, Aí, até chegar a carta de volta, responderam em português. E dentro do que me falaram, né, eu lembro que uma frase me chamou a atenção. Satanismo não é para todos, mas se você quiser, você é bem-vindo, você é bem aceito.
E aí, de repente, silêncio, meses de silêncio. Mas eu tive que passar uma série de informações minhas. Passei foto, passei como era a minha rotina, o que, que eu gostava de ler, onde eu frequentava, onde eu morava, onde eu estudava. Então, passei, era uma ficha, né, que você tem que preencher. E várias fotos também. Aí um Isso dia em que ano? isso estava. Mais ou menos. Eu estava com 16 anos de idade, né? Fui recrutado aos 17. Eu tô com 56, aí tem que fazer conta, né? Tô com 56 anos, tem que jogar Então isso foi há aí. 40 anos. Década de 80. Grosso modo, Mais ou ok. menos. Década de né, 80 mais ou para menos por 90. aí. 83, pronto. sim, 83. Mais ou menos por aí, é. Só para De situar quem cabeça, nos assim, ouve. não sou tão rápido. Aí o que acontece? Eu estou na biblioteca vazia, deserto de biblioteca, senta um senhor do meu lado, muito bem vestido, na época, aparentemente... Passados quantos meses isso? Sei lá. sei lá, uns 4 meses. Tá. Né? Eu estou na biblioteca lendo, né? Biblioteca vazia, né? E de repente senta um cara do meu lado, né? Bem vestido, tal, aparentando, sei lá, quase em torno de 40 anos de idade, né? A ideia que eu tinha era essa, né? E eu, assim, eu gostava da biblioteca e as pessoas se respeitam, né? Mantém distância, tem espaço pra caramba. Senta o cara do teu lado, né? Do meu lado. Aí eu pensei, na boa, falei, bom, o cara deve ser meio gay, né? Então, assim, eu não sou contra, sabe? É Deus que vai julgar, tal, homoafetivo, não tenho capacidade para julgar isso. Mas eu peguei e falei com ele numa boa, eu antecipei. Eu falei, cara, olha, se você está pensando alguma coisa, né, diferente a meu respeito, eu vim aqui para estudar, tá? Eu sou hétero, tal, né? Então, aí ele, não, mas o seu nome não é fulano e tal, me deu meu nome, sobrenome, meu endereço. Aí que assusta mais, né? né? Aí falou, você procurou a gente. Você não procurou? Eu vim aqui como resposta. Aí ele me convidou para tomar um café, tinha uma cafeteria lá no Centro Cultural, e começou a conversar comigo e me convidou a participar de uma escola de iniciados. Era um local no Morumbi, era a época do Opala. Eles eu morava na Pompeia, então eles pegaram, na Avenida Pompeia tinha uma igreja lá, católica, acho que Nossa Senhora do Rosário, alguma coisa assim, ao lado do Hospital São Camilo, né? Eles passavam lá um determinado horário, me pegavam, e eu de Opala, e Esse até... lugar do Morumbi existe ainda? Hã? Existe o lugar do Morumbi ainda? Que você Não é mais ativo, não é mais ativo. Né? Porque eles são meio nômades, né? Entendi. Porque uma hora que vai dar bandeira, eles têm que mudar de lugar. Tem que mudar de lugar. Né? Até o castelo que eu fiz a iniciação, hoje existe ainda, mas não mais para esse fim. Sim. Né? E aí ele ia lá e eram aulas. Na época não tinha retroprojetor, era retroprojetor, era a época isso. Não tinha data show, não tinha multimídia, era, sabe? Eu sei, aquele lâminas, grandão que... aquelas lâminas que você sei. punha. E eles não estavam vendo como Deus é bom? Olha só o mundo, como está acabado, mostravam só cena de destruição. Então eles deformavam muito da palavra de Deus e pegavam textos bíblicos até para dizer que Deus era mau. Falou que Deus, ele é autoritário, porque ele deu a liberdade para os anjos, só que ele não deixa o anjo ser liberto, fazer o que ele quer. Então, eu te dou o poder de liberdade, eu te dou o livre-arbítrio, só que você tem que fazer o que eu quero. Se você não fizer o que eu quero, você vai para o inferno, você é expulso do paraíso. Então, Deus era um ditador. Então, aquilo na minha mente, falei, poxa, reverberou muito bem. Né? Eu falei, poxa, faz sentido, porque uma época eu lembro que eu entrei numa igreja, isso na faixa de 15 anos de idade, né? Eu já praticava Kung Fu, mas eu era metaleiro, eu gostava de rock, cabelo comprido, aquela coisa. Entrei na igreja, estava uma placa enorme, todos são bem-vindos. Eu falei, poxa, eu também sou. Quando eu entrei, foi uma clareira à minha volta, ninguém chegou perto de mim. Se assustaram Cabeludão, com a minha né? aparência, aqueles braceletes de ponta, tal, metaleiro. E era um metaleiro pobre, né? Fazia aqueles broches com durepox, né? Aquela coisa, né? Então, aí o líder espiritual lá, o pastor, falou, olhe para o seu irmão, o pessoal tem essa mania, né? Diga que ele é amado, né? E as pessoas de longe, você é amado, viu? Mas ninguém chegava perto de mim, eu não me sentia amado. Você é amado. Não me sentia amado, me sentia rejeitado. Então, eu criei um pré-conceito. Na minha cabeça, né, igreja era aquilo, era falsa. Né? Era uma instituição apenas para angariar dinheiro do povo. Né? Era para pegar grana, porque eu só falava disso. Né? Só falava em dinheiro, em cura, em milagre. E depois, mais tarde, eu fui estudar e nem sempre Deus cura. Eliseu, por exemplo, tinha porção dobrada do profeta Elias, que foi o cara na Bíblia, né? Quem conhece a palavra de Deus sabe disso. Ele morreu da doença que ele tinha. Provavelmente, alguns teólogos conjecturam que foi câncer. Um lenço de Paulo curava o enfermo. Detalhe, ele não vendia o lenço. Não era o lenço ungido que ele vendia, mas era um meio naquele momento. E o lenço curava o enfermo.
mas ele não teve a capacidade, Deus não permitiu que ele curasse a Timóteo, que ele considerava como filho, que tinha problemas de estômago e múltiplas enfermidades. Deixou Trófimo doente em Mileto. Quer dizer, o cara já chamava Trófimo. Imagina o bullying na escola. Imagina. Trófimo. Trófimo, Né? vem cá. E ainda ficou Trófimo. Isso é ótimo teste para narrador. Né? Trófimo. Pois é. Dá um trava-língua até, né? Dá, total. Aí deixou... Então, nem sempre Deus cura. E Deus tem propósito. Então, Deus não vai te isentar de atravessar desertos, mas ele te ajuda na travessia, ele está do seu lado. A Bíblia fala que, ainda que você atravesse o vale da sombra e da morte, ele vai estar lá com você. E eu sei o que é isso. Eu experienciei isso na minha vida. Acredito. Quando eu li o livro de Jó, né, Jó foi um homem justo, correto, não tinha... E paciente. E não tinha pecado não nenhum. É isso? Não é a paciência que a gente não é de Jó? Você tem uma paciência de Jó, porque ele suportou tudo aquilo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu dinheiro, a esposa foi contra ele, os amigos dele foram contra ele. Então, assim... Era do Sporting. E no final... Era do Sporting ainda. Tadinho dele, vai, mas e aí? E no final do livro, Jó escreve, agora meus olhos te veem, porque Deus restituiu a ele, né? 3 vezes mais. E ele ainda falou, agora meus olhos te veem. Antes eu só te conhecia, falando para Deus, só de ouvir falar. Agora eu te conheço, agora eu te vejo. E hoje eu posso fazer minhas essas palavras. Hoje eu sei como é que é. A experiência, ela vale mais do que o conhecimento. Você pode ler a Bíblia inteira 10 vezes, né? Mas você tem uma experiência real com Deus, sentir a presença, sentir o amor, o afago, né? Um amor incondicional. Ele te ama como você é. Não importa a sua aparência, não importa... os erros que você cometeu, se você se arrependeu, pediu perdão, acabou, zerou. É o filho pródigo, sabe? O pai sabia que o filho ia fazer um monte de presepada. Ele sabia disso, mas ele deixou. Vai, você vai voltar. Ele voltou, pensou que ia levar uma bronca do pai. Não, tem festa para ele. Põe anel nele, põe roupas limpas, faz uma festa. Meu filho voltou. Ele estava morto, porque ele estava distante do pai. Essa é a morte, né? Uhum. Está distante do pai. Então, Deus ele sempre recebe o arrependido. Tanto é que no livro de Apocalipse, no capítulo 7, fala que isso na grande tribulação. Eu acredito nessa história da tribulação, grande tribulação, 7 anos e tal. Então, diz que no capítulo 7 de Apocalipse, fala que havia uma grande multidão que ninguém podia contar. Isso, quando a gente passa para pensar nisso, o anjo tem uma capacidade de memória cerebral muito superior à nossa. A gente não usa nem 10% do cérebro. Mas eles não tiveram a capacidade de contar quantas pessoas tinham lá. Era uma multidão que ninguém podia contar. Vestidos de brancos, com palma nas mãos. E estavam diante do Cordeiro, diante da presença de Deus, uma dimensão espiritual. Aí um ancião pergunta para o outro, de onde essa galera veio? E aí ele diz, vieram da grande tribulação. Então, no momento que a coisa pegar, o bicho pegar, sabe, as pessoas não vão ter para onde correr. Sabe quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, é para cima. Deus, me ajuda. Até o ateu fala isso. Lógico, a hora que o ateu deixa de ser ateu é quando ele fala, meu Deus, me ajuda. Aí essa sim, hora aí. Aí até o ateu acredita, né? Isso e aos 95 minutos, quando falta 1 minuto, ainda está 0-0. É isso. Aliás, eu vou te perguntar uma coisa. Existe uma pesquisa, eu não sei se isso é verdade, mas você pode me responder. O Janjan foi muitos anos comissário da TAP. 36 anos. Acertei agora? Sim. Que a última palavra em quase todas as caixas pretas é ai meu Deus, do piloto. Isso é verdade, Janjan? Sim. Olha, vou-te responder não por ter sido comissário de não bordo, são de todos, mas assim, quase todos de caixa preta, quando termina a caixa preta, dos aviões acidentados, naturalmente, ai meu Deus. Eu sigo muito últimas uma série palavras, que há na televisão que fala sobre acidentes. E, na realidade, não tem a ver com o facto de eu ter andado nos aviões. Naturalmente, eu acredito que sim, não sei responder, mas acredito que seja, porque no momento em que tu percebes e eles percebem, na situação que a morte está a 2, 3 segundos, há qualquer coisa que o medo da solidão é tanta que é o medo em que tu finalmente dizes assim, não, eu quero. Entrega. Exato, tens que abraçar. Como o bandido da cruz, né? O pior dia da vida dele, hoje vai estar comigo no paraíso. É isso. Quer dizer, então, Deus não tem barreiras para isso. E Apocalipse capítulo 7 fala que essa multidão vieram de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ou seja, não tem divisão. Não está falando, veio o muçulmano, veio o católico, veio o evangélico. Não. Todos os tribos, povos, línguas e nações. Quer dizer, independente, no céu não tem divisão. Não tem a ala avivada, a ala pentecostal, a tradicional. Eu, por exemplo, fui muito acolhido por muçulmanos. Na hora que eu mais precisei na minha vida, a igreja me rejeitou bastante.
né, dizendo que meu filho tinha ido para o inferno, escambar, coisa e tal, né? E os muçulmanos me acolheram, né? Que eram meus vizinhos, me trouxeram um acolhimento incrível. Bom, enfim, se der tempo eu Não, narro a isso, gente vai né? conversar, vou jogar lá pra frente também o Tá. assunto sobre tudo. Eu tô te falando É. coisa que eu acompanho. Aí, Ah. eu fui para essa escola de iniciados, eles deformam os alunos. Olha, Deus é mau, Deus mandava matar os animais, que culpa tem os animais? Aquilo, claro, estava dando uma interpretação para aquele povo da época entender o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Tudo aquilo estava preparando eles, né, historicamente, para entender o que Jesus representava, o que o sacrifício dele ia representar. Aqui, o amor, né? A referência do amor. Então eles colocavam, Pode ficar olhando, por porque eu pedi exemplo, para o pessoal mandar mensagem se quisesse. Por isso que eu estou sim. vendo aqui se tem. Então eu coloco, Deus mandava matar todo mundo na cidade, mandava matar homens, mulheres, crianças, animais, velhinhos. Quer dizer, que Deus é esse? Quer dizer, o exército, por que não matou só os homens? Mas, por mais paradoxal que seja, foi um ato de misericórdia de Deus, porque se ele mata um exército, os homens, as mulheres ficam desprotegidas. Então elas iam ser estupradas, iam ser violentadas, as crianças iam ser escravizadas. Então, por mais paradoxal que seja, é um ato de misericórdia de Deus. Tira a vida deles que eu vou trazer para mim. Né? Eles vão para o céu comigo. Então, foi um ato de amor de Deus e não de... E o que eles falavam era justamente o contrário. O contrário. Então, eles deformam a palavra de uma maneira, mas isso são muito... A doutrina satânica, no meu livro Filho do Fogo, eu coloquei o verniz da doutrina. Porque se eu falar a doutrina satânica para quem não conhece a palavra de Deus ou quem não teve uma experiência com Deus, se convence, você se encanta. Parece que realmente o Deus é um grande ditador. Né? Mas Deus, ele deu o livre-arbítrio para você ter o poder de escolha e perceber que as suas escolhas erradas vão trazer consequências. Então, tudo que você planta, você colhe. As suas escolhas determinam a sua colheita. Então, Deus, ele te aponta o caminho certo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, de 15 a 20. Está diante de ti, está diante de mim, diante de você. O bem e o mal, a vida e a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Né? A escolha é sua. Se você escolher o caminho do bem, as bênçãos vão te seguir. Você não corre atrás da bênção, ela vem atrás de você. Então tem os caçadores da bênção perdida por aí, né? Tem, que vão com certeza. Tem a bênção ali, tá chuva de bênção, vamos correr atrás dessa bênção, né? Mas não. Hoje é dia de chuva de bênçãos aqui, né? Pois é, aí lota a igreja. Lota a igreja. Hoje é o dia de agradecimento a Deus. Vamos agradecer pelo que você tem, né? Quase ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém vai, né? É o que eu falo, o centro espírita só enche quando tá todo mundo com problema. Outro dia eu encontrei um amigo, ele falou assim, poxa, eu nunca mais fui no centro que você frequentou. Eu falei, eu fui embora para Portugal. Aí ele falou assim, pois é. Você não foi? Passei naquela prova, consegui entrar no emprego. Eu falei, aí você não vai mais, né? Porque enquanto você está precisando, você vai lá para conversar, para pedir ajuda, meu Deus, por favor, desce o santo, vem. Mas na hora que você conseguiu, já fez tudo, você não voltou lá para agradecer. A grande pegada é essa, é a manutenção da fé. Claro. Aquele que está em pé que vigie para quem não cai. A Bíblia fala isso. Claro. Então é a manutenção. É você entrar na igreja e agradecer. É o que na minha forma de ver, parca, é você, pelo meu prazer de ir a uma igreja, você entrar num lugar que seja... E que não seja ali, que seja você no seu quarto, você deitado olhando para o céu no parque do Ibirapuera e falando, meu Deus, obrigado. Obrigado. Mas conta, aí os caras me convenceram com uma lavagem cerebral. Foi meses, durante 8 meses mais ou menos, essa escola de iniciados, até que depois eu fui aprovado a fazer o ritual de iniciação. Quantas pessoas tinham contigo? Eram grupos pequenos de estudo, umas 50 pessoas assim. Eu achei que fosse 5. Não, era um grupo, era uma mesa grande, era uma mansão, uma casa grande. Tudo miúdos, tudo 16, 17, 18, 19 anos. Nessa faixa etária. E não necessariamente com dinheiro. Não, sem dinheiro. Não. Classe normal. Eles estavam procurando a linhagem. Entendi. Tinha que ter aquela linhagem, tinha que ter também alguns parâmetros astrológicos que corroborassem com aquilo. Data de nascimento, entra muita numerologia, etc e tal. Então, tudo aquilo agrupado faz com que você seja Cabalá, merecedor ou não de fazer parte da seita e aprender segredos milenares. Porque as seitas secretas são discretas, eles não vão contar os segredos, né? Tanto é que você tentar descobrir alguma coisa dos druidas, você não vai achar nada. Não tem nada por escrito, era oral. Então chega um certo patamar que não tem mais nada por escrito. O ensinamento é oral, um para o outro. Né? Então aquilo não pode ser deformado. Né? Então, fiz o ritual de iniciação. E o ritual de iniciação mexeu muito com o meu ego, né? Porque estava todo mundo encapuzado, né? Então tem todo um preparo, um jejum, etc e tal, né? E tem um sacerdote que coordena e tudo mais, os iniciados tal. Era num castelo, né? Então um local suntuoso. Aqui em São Paulo mesmo? Um pouquinho distante de São Paulo, né? Algumas horas de São Paulo.
Mas existe até hoje. E aí, tinha uma galera lá, e de repente, quando termina o ritual, claro, você faz um pacto, você faz o juramento, etc e tal. Eu senti uma coisa quente na minha mão, né? Mas não doeu, né? E eu tenho fizeram uma marca, tem até hoje aqui uma marca, é um símbolo um dos símbolos satânicos, todos eles têm, mas nem sempre é visível, né? Então não fica procurando cicatriz no irmão, né? Achando que é satanista, né? Nem sempre, às vezes está na nuca, né? Mas é uma marca, é como se fosse marcar um gado, vai? Né, que você faz parte daquele clube. E aí, eles te incentivam, eles te ajudam muito, te ajudam bastante. Então, quando é terminado o ritual, é terminada a cerimônia, você faz todo um processo ritualístico e tal, e é longo, o ritual vem de ritual vem de rigoroso, não pode ter erro. Né? Então, é demorado, tudo, mas é feito com muita reverência, né? Tem cânticos e tudo mais. E aí, quando terminou, né, e ok, eu fui aceito, eu tirei o capuz. Quanto tempo demorou essa cerimônia? Umas 3 horas, mais ou menos. Caramba. Mas passou muito rápido. Para mim, passou rápido. Né? Aí eu tirei o capuz e me virei para a plateia, e toda a plateia tirou o capuz também e me aplaudiram. Né? E eu me senti muito bem com aquilo. Falei, caramba, fui aplaudido, meu, né? Esses caras me aplaudiram, né? Então, eu devo ter alguma coisa boa, porque eu tinha muita coisa de rejeição, né? Da minha casa, família desestruturada, meu pai bebia muito e tal. Então, tinha muito essa questão de rejeição, né? Não me sentia muito bem aceito. O Kung Fu me ajudou bastante, ajudou a moldurar o meu caráter, a lapidar o meu caráter. Né, eu tive uma época boa, quando eu estava vindo para o Brasil, tive bons mestres e tudo mais, me ajudaram bastante. Mas eu ainda tinha aquela rejeição, né, quando eu estava sozinho. Né? Puxa, que valor eu tenho? Para que eu presto? Não adianta ser o melhor da academia, não adianta ser um bom lutador, né? Mas qual o meu valor? Né? Além disso, as pessoas me procuram por causa disso, quer dizer, procuram porque eu posso defender, que eu posso proteger, porque, sei lá, mas porque daria uma pseudo-fama, né? Porque eu dava aula em várias academias do bairro, depois que me graduei faixa preta, formei alunos faixa preta, aí você ganha o título de mestre. Então, eu queria saber se as pessoas estavam se aproximando por minha causa ou por um interesse. Mas lá não, foi uma coisa gratuita. Né? Eu senti assim, um acolhimento deles e rapidamente, quer dizer, quando você entra para a seita, não é que você fica rico da noite para o dia, cai dinheiro do céu. Não é uma coisa mágica. Né? Nesse caso não cairia do céu, nesse caso subiria do inferno. Né? Subiria do inferno. Mas era dinheiro na mesma, era dinheiro. Aí também tem isso. Qual é o que do dinheiro, que aquele dinheiro ali ia queimar, cara. Aí, quer dizer, tem pessoas, tem empresários, tem políticos, tem juízes, tem promotores, tem chefes de Estado, são pessoas muito poderosas. Quer dizer, não é meia dúzia de gato pingado, não são qualquer aleatórios. Eles querem treinar você para justamente ter uma ascensão a essa. Então, eu tinha um planejamento para entrar no campo político e ter um determinado cargo político. Ia corroborar uma plataforma, ia pavimentar a plataforma para a vinda do que eles acreditam que era o anticristo. Né? Uma nova ordem e tudo mais. Né? E o Grande Reset colabora um pouco com isso, o Klaus está preparando, está pavimentando bem. Então, o que aconteceu? Eu fui admitido numa empresa, uma multinacional, onde o presidente da empresa fazia parte da organização, era um francês, e eu fui admitido lá de cara gerente de operações financeiras. Eu não entendia nada. Então as pessoas faziam por mim, eu só assinava. Então eu tinha o prestígio de trabalhar numa multinacional. Ganhava? Né? Ganhava bem, né? Tinha todos os privilégios daquilo, mas eu não sabia fazer. Claro, depois alguma coisa eu acabei aprendendo, né? Todo dia você... Guto aconteceu mesmo com ele, mas sem a parte satânica. Guto também. Fui aprendendo. Fui aprendendo. Fui curioso, fui aprendendo e tal. Né? Então tive uma ascensão rápida, né? E assim, isso fui muito bem visto pela minha família. Puxa vida, o azarão da família, porque eu sou o filho mais velho. O metaleiro. Né? Mas era assim, era o cara assim, com perdão da palavra, era o porra louca, sabe? Não era uma pessoa juizada, né? Era briguento, era encrenqueiro. Quanto tempo foi entre você sair ordenado e atingir esse prestígio mínimo? Isso foi rápido, um ano. Isso você falou, não foi da noite para o dia que caiu o dinheiro para você. Então, foi um ano. Quer dizer, eu fiquei 17 ou 18 anos, mais ou menos, na escola inicial, fiz o ritual na passagem de 17 para 18, com 19 anos eu já estava nessa empresa. Né? Então, claro, eles me ajudavam financeiramente, tudo que eu precisava. Os rituais eram de dia, de tarde, de noite, não tinha horário? Não, eram de noite e tinha horário para isso. Eles fazem um antagônico. Jesus morreu às 3 da tarde, né? Horário nona do calendário judaico, né? Então, eles fazem o platô do ritual às 3 da manhã. É o efeito espelho.
Então, Jesus morreu às 3 da tarde, às 3 da manhã, é efeito espelho. Que É o ápice coisa do ritual. Começa à meia-noite e vai até às 6 da manhã. Mas o ápice é 3 da manhã, É o às 3 da meio. manhã. É às 3 da manhã, é o horário do diabo. E tem muitos filmes que exploram isso. É O mesmo? Horror Amityville, O Exorcismo de Emily Rose, fala muito sobre isso também. Né? Porque isso acabou espalhando aí, mas ninguém sabe exatamente o significado mais profundo por cima disso. Mas Nunca mais durmo depois das 3 da manhã. Não, eu nem Não, ligo mais. nunca mais, 2h59, se eu não dormir, eu não Não, sei o que eu vou Tem fazer. gente que escreve para mim, Daniel, acordo todo dia às 3 da manhã. Por quê? Eu falei, você ora, então, dobra o joelho e ora, fala com Deus. Não é para ter medo, não. Sabe? Quem tem Eu medo de costumo você... fazer torrada e beber um café, também pode, não pode? Hã? Ele costuma fazer torrada e beber um café. Eu não te falei que você fala rápido e a pessoa não te entende? Porra, fala Tá, devagar. Não, mas isso eu faço também. Também pode Eu faço. fazer. Eu Faço uma tosta aí. faço uma boquinha na madrugada. Não, mas ele, o diabo tem medo dele, amigo. O diabo tem medo dele. Tu quer o quê? Ele não, ele pode estar de madrugada cantando, tocando Não, uma guitarra às tu- 3 horas da manhã, que nada vai acontecer com agora- ele. Ele vai falar assim: agora- o que é aquele ali? O Daniel? Não, até logo, tchau. Agora estamos É numa claro parte... que você tem ataques, você tem perseguições. Você fala de amor, no mundo que o amor tem se esfriado. Você falar de fé, onde a fé também tem se esfriado. Você falar de perdão, de não ter, a igreja fala de perdão, não perdoa. Fala de amor, mas não ama. Né? Fala de unidade, mas é desunida. Né? Então, quando você fala o antagônico disso, quando você ensina a verdade que liberta, né? Por exemplo, dízimo, né? A igreja sabe, os líderes principais sabem exatamente que a nova aliança não tem isso. Paulo não recebia dízimo das comunidades. Você deve sim colaborar, né, financeiramente, né, com Uma caridade. né, isso, com amor, por amor, não por interesse que vai ganhar uma recompensa ou por medo de uma Mas maldição, porque pode ajudar. né? Mas porque pode ajudar. Porque Sim. vai ajudar. Vai De ajudar. uma maneira sim. desinteressada, quer ajudar. Sim, É tal exatamente. coisa do Voluntário. Pronto, exatamente. Exatamente. Moisés, É o quando- tal cobertor que se oferece a alguém a que um está com mendigo. frio e o Sim. cérebro liberta-te essa tua felicidade interior. Exatamente. É a mesma coisa. É por amor, não é por interesse, porque senão vira um interesse. E Deus não quer interesse, Deus quer amor. A liga é o amor, né? E hoje não se fala mais muito nisso. Hoje é entrevista com demônio na igreja, e não é demônio, né? É muito ator que é contratado e ainda fala tudo errado. Ah, tem isso, né? Né? Se o demônio fala errado, né? Eu entrevisto o demônio fala: o que está fazendo nessa vida, demônio? Nós vai fazer ele tropeçar na tábua, cair da bicicleta, bater a cabeça. Ele falou: demônio, volta ali caminho Demônio, suave. você sabe falar, né, demônio? Você tem eloquência. né? Não, uma canalização verdadeira, ele fala qualquer idioma. Né? Ele sabe falar todos os idiomas que tem no planeta. Né? E fala Você já pegou alguma dessas? Já viu? 5 vezes. Em 24 anos de ministério, só 5 vezes, não quero ver a sexta. Não é legal, não. É mesmo. Né? Porque muda tudo. Muda a feição facial, tem músculos da sua face que você não tem controle, então ele repuxa, a pupila dilata. Só tem essa dilatação de pupila ou no oftalmo, né, que dilata, ou quando você morre. Né? Mas a dilatação é total, a força é absurda, né? O timbre de voz muda. Então, e fala, e ele conhece a tua ferida, ele vai no teu ponto fraco. Ele vai e fala exatamente onde é o seu ponto fraco. Uma coisa curiosa, eu assisti um filme, chama O Exorcismo do Padre. Né? Passando os filtros, né? Claro, no final eles deram uma chutada de balde, mas a história é muito legal, O Exorcismo do Padre. Já está nas plataformas até. O demônio, ele acusa o padre dos pecados dele. Porque você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro, você não tem autoridade sobre mim. E o padre responde: mas eu pedi perdão para Deus, eu me arrependi. Deus me perdoou, esse pecado não existe mais. Acabou a perna, quebrou a perna do demônio. Quebrou. Né? Quebrou a perna. Então, acabou a arma dele. Acabou. Né? Porque ele tenta te desestabilizar. Então, ele vai atacar o seu calcanhar de Aquiles. Se você tem um trauma, uma dor... Essas manifestações 5 que você viu foram dentro dos rituais ou foi dentro da casa de alguém? Não, foi casa de alguém. Depois que eu me converti, depois que eu fui aprendendo mais sobre espiritualidade e tudo mais, aí eu comecei a ser convidado para ir. Pelo amor de Deus, vem na minha casa. Vem na minha casa, às vezes você me ajuda, me dá uma orientação, porque meu filho, minha filha está manifestando, tem alguma coisa estranha. Essa casa aqui foi feito algum trabalho, sei lá, alguma coisa negativa tem. Sim. Né? Então, algumas vezes eu ia, né? Então, nem sempre eu tinha tempo de ir. Algumas vezes eu ia. Muitas vezes, a grande maioria, não era de verdade. Né? Era psique, era problema psiquiátrico, né? Não era demônio de verdade. Então, eu fazia testes para isso. Você falou que tem um número de anjos ou de espíritos do mal, ou de demônios e nomes. Você deu nomes em vários outros podcasts, eu não me lembro agora os nomes, desculpa. Mas que tinham vários. E formas. As formas eram muito feias. Ele se apresenta de formas feias para te intimidar.
Eles são energia, eles podem se manifestar da forma que quiser. Mente em rituais, dentro da Irmandade, eles se apresentam como seres belos. Não tem chifre, não tem um cauda, não tem Tem o tridente, não né? tem nada disso. Não é careca. Não é careca. Apresentam, claro, no formato humanoide, mais alto, mais forte, bonitos, belos, né? Com uma voz serena, calma, né? Mas o olhar é diferente. Sabe alguém que fala que te ama, mas olha com os olhos, eu te odeio? Sabe? É diferente, Sei. né? De você ter uma experiência, sei lá, de ver um ser angelical. É diferente, né? Você vê que há um amor ali, há um amor, é um enviado de Deus. Chama de malachim, né? No hebraico. Então, eles são enviados por Deus. E é muito diferente, a pegada é outra. E eles protegem a gente, os anjos realmente protegem a gente. A Bíblia fala sobre isso, que um anjo de Deus só destruiu um exército de Senaqueribe, 185 mil homens em uma única noite. Um anjo. E esses anjos, Deus dá ordem para acampar ao nosso redor. Então, nos protegem, nos guardam, né? Então, evidentemente que eu sou alvo hoje. Eu fiquei abatido durante uns anos, quem tem depressão, perdi o filho, esposa, tudo. Então, Você acha que isso foi obra do satanismo? Contra pois você? eu pensei bastante sobre isso, pensei realmente, coloquei isso diante de Deus, né? Mas eu creio que não, porque eu sempre procurei fazer tudo que Deus pediu para fazer. Mas Eu só uma sempre questão, servi a colocaste Deus, essa questão a quem? para Deus. A ti. Para Deus, a E- ti. Não colocaste a outro ser humano. Não, de ser humano não, porque o ser humano ele não sabe tudo, o ser humano sabe em parte ele te Pois, conhece mas buscas essa resposta de Deus dentro de ti. dentro de mim. Pronto, Sim, era eu isso. orei, dobrei o joelho e falei, Deus, me dá uma resposta, me diz o que foi. E Deus trouxe muita serenidade no meu coração e falou assim, olha, você não sabe todas as coisas, eu fiz para o teu bem, você não vai entender agora. Um dia você vai entender, né? Então, eu li de novo o livro de Jó. Aí eu entendi melhor. Né? Eu já tinha lido outras vezes. Sabe, você lê 10 vezes a mesma coisa, você não entende? Não entende, Aí, de é. repente, você lê e você, puxa, eu experienciei isso, eu sei o que é isso. Né? Agora meus olhos veem a Deus. E era aquele momento para você entender, não as outras Outras 9. vezes, não entendi, Né? não entendi. Aí eu vi, puxa vida, de verdade, de fato, eu fiz o melhor para Deus. Claro, eu erro, eu falho, eu sangro, eu choro, eu sou humano, eu erro também, eu sou pecador também, né? Mas eu procuro acertar, né? Todo ser humano erra, mas eu procuro acertar, procuro fazer o bem, né? Uhum. Então, e quando eu erro, eu procuro me arrepender e pedir perdão para Deus e me tornar uma pessoa melhor. Porque eu acho que esse é o grande objetivo da vida, é você crescer, se elevar espiritualmente. Claro. Né? Se elevar espiritualmente, ser uma pessoa melhor. Porque esse mundo falta referências, não tem referência. Sabe, hoje eu tenho poucas referências, dizer, pô, esse cara é bom, esse aqui é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus, poucas referências. A pessoa se corrompe, só fala em dinheiro, faz teatro, engana as pessoas, né? Templo virou dinheiro, templo é dinheiro, né? É claro. Então, compra fazenda, jatinho e tal. Eu nunca enriqueci com isso. Mesmo em épocas que eu ganhava mais, né? Eu moro de aluguel, né? Então, o proprietário da casa é meu seguidor, faz um preço bom para mim. Então, Deus sempre me abençoou nisso. Sempre cuidou. Nunca faltou pão sobre a minha mesa. Já cortou luz, telefone, carro entrou em busca e apreensão, essas coisas. Normal. Mas aqueles tropeços financeiros normal, que todo ser humano do ser humano, passa, mas assim, lógico. isso nunca abalou minha fé. Né? E eu perguntei isso para Deus, será que foi alguma obra? Deus falou, não, leia o livro de Jó de novo, você não entendeu, lê outra vez. Eu li, aí eu entendi. E hoje eu entendo que Paulo escreveu, eu passei necessidades, eu sei passar necessidades, sei ter abundância, em tudo eu dou graças. Né? Então, eu sei o que é passar, eu nunca passei frio, mas eu já passei fome. Então, eu faço muita empatia. Depois do satanismo? Depois do satanismo, quando eu me converti, né? Porque, claro, tem toda uma perseguição, perdi o emprego que eles tinham me dado, né? É essa parte que eu queria dizer, É. porque temos horas. Pois é, tem uma não, hora. só por isso. Tem uma hora. Não, Só é por causa por do isso. ao vivo é 4h30, mas eu não. Caraca, eu não quero, eu queria continuar, pô. Mas só por isso. que tá tão bom, pô. eu acho que na sequência lógica. Tá, só me dá o tempo aí, até quando... Então, faltam 15, eu diria mais 15 minutos. Tá bom, então eu vou, Que chato, vou ser bem, 85. vou ser bem Não, mas objetivo. há aqui uma parte interessantíssima, desculpa eu interromper, porque a parte em que eu continuo encantado e a querer absorver-te, eu estou-te a escutar a pessoa que tu és, o Daniel, não tanto na parte religiosa, mas absorvendo tudo, aprendendo. Isso é fabuloso, porque digamos que é a primeira vez que a pessoa se predispõe a escutar, sem me quererem levar, sem me quererem puxar para lado nenhum. Sem querer te converter, né, gente? Sem me quererem levar para lado nenhum, só falando. Não, e eu não acho me cabe. que isso é extraordinário. É extraordinário. Mas há uma parte que foi falada logo no início, que é a parte em que tu queres sair e o que é que aconteceu? O que aconteceu quando você foi sair? A pessoa que Por tu que és, eu saí? não é tanto o porquê que tu saíste. Isso certamente também vamos entender que há uma parte que tu descobres que não é esse o caminho. É a coragem
e a decisão que tu tens de sair de uma coisa que é verdadeiramente, como tu percebeste, organizada, poderosa. Muito. Aí tu estavas completamente só. Exatamente. Não tinhas mesmo Não tinha ninguém. ninguém. Nem igreja, nem amigo, nem ninguém que te Ninguém. dizer, "Peraí que O eu vou te grupo ajudar." era lá, meus amigos eram eles. Pronto, e aí que... Né? Aí que aconteceu? Eu tinha que fazer um ritual, né? Tudo é promovido por rituais. Você vai ganhando escadas através de alguns rituais. E eu tinha que fazer um ritual. Até então eu tinha ouvido falar que havia esse tipo de ritual, mas eu nunca tinha participado, né? Que havia sacrifícios humanos, né? Especialmente de menores de idade, né? E eu não aceitei aquilo, não aceitei, porque eu vi a pessoa, né? Eu via a pessoa que eu teria que fazer, eu via... E era para você. eu tinha que fazer. Que tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer na frente dos sacerdotes, era uma cerimônia, e com isso eu ia ganhar um status a mais, um patamar a mais, eu ia ser um sacerdote, né? Então, de sacerdote, o último escalão, um sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Né? Então, eu ia escalar muito, eu ia ganhar muito mais poder, etc., prestígio dentro da organização e tal. Então, quando eu vi a menina, na época, com 9 anos de idade, os pais tiveram essa criança, isso é muito comum, é muito contado num filme, tem muito filme que tem algumas analogias com o mundo espiritual, eles jogam uns detalhes. Filhos do Privilégio, muito interessante esse filme. Então, você tem o filho, só que você não tem coragem de matar seu próprio filho, então você doa aquele filho para uma família cuidar, né? Você doa, você entregou para o diabo aquilo. Aí, em um determinado momento, aquela criança vai ser sacrificada, né, para tirar adrenocromo e outras coisas mais, né? Mas O que é adenocromo? Adrenocromo é uma substância química que, quando uma criança está em alto pavor, em alto medo, produz uma descarga muito grande adrenérgica, né? E tem que ser de criança, porque já foi provado cientificamente, falando cientificamente, tá? Que sangues jovens rejuvenescem pessoas mais velhas. Fizeram isso com ratos. Pegaram ratinhos mais jovens. Olha o Tom Cruise aí. Tom Cruise. Não só ele, né? Tem mais. Né? Então, o sangue de rato jovem, ele rejuvenesce um sangue de rato mais velho. E pode até mesmo curar doenças dele. Isso é provado cientificamente. É claro que ninguém vai falar isso do horizonte humano, né? Claro. Né? Mas aí todo mundo quer experimentar. Todo mundo não. Pessoas assim querem experimentar, exato. ou já sabem que serve. Inclusive o Putin alegou que uma das coisas que ele atacou a Ucrânia foi porque tinham laboratórios de adrenocromo lá, e ele explodiu esses laboratórios e salvou crianças que estavam em estado de coma induzido, que é uma maneira de conservar, né? Porque imagina você juntar 50 crianças, faz barulho, né? Chama atenção, então você põe em coma induzido. Quando chegar o momento do ritual, você desperta e aí sim coloca um pavor extremo, né? Antes de matar, tira O que é um pavor extremo? Qual seria nesse ritual o que apavoraria a criança? Porque a gente não vai entrar aqui na tese do bicho-papão. Então, o que apavoraria? O que seria? O que eles falaram? Existe alguma coisa? Não é na tua cabeça, vai falar, eu vou pegar esse telefone e vou dar na cabeça dela, ela vai ficar apavorada. Não. Existe alguma coisa que o cara fala, faz isso. Descobriu que você tem mais medo, né? O diabo sabe disso, que você tem mais medo. Vamos supor que você tenha medo de aranha. Coloca você num caixão cheio de aranha e fecha. Ui. Né? Mais ou menos. E aí você seria a pessoa a fazer isso? Nesse ponto. Nesse ponto e depois ainda sacrificar. Né? E tem todo um ritual para isso, tal, né? E eu falei, não vou fazer. Não tenho coragem, não consigo. Eu não consigo matar um bicho. Eu amo os animais. Né? Um animal não consigo fazer. A criança que você ia fazer, eu vi numa entrevista que você disse que os pais fizeram isso para ganhar dinheiro, poder e tudo mais. Dinheiro, exatamente. Dinheiro e poder. Tinha 9 anos na época. E ela ia completar 9 anos. Eram pais pobres. Não, eles tinham uma boa colocação, mas eles iam ganhar um grau mais elevado. Iam fazer parte de um escalão mais elevado, né? Imagina, fazendo uma analogia, tá? Não estou afirmando, né? Imagina que eles fossem políticos e eles iam ganhar uma vaga no STF, por exemplo. Entendi. Tá? Mais ou menos isso. Entendi. Alguma coisa nesse sentido. Ele é um deputado e vai virar ministro do STF. Pronto. Isso, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Nesse Calma, sentido. que ninguém está dizendo que o ministro do STF exato, dali, não, tá? Vamos fazer isso. Uma outra analogia. Uma o cara analogia. tem uma loja, ele vai ter 50 lojas, pronto. Isso, exatamente. E vai ser o dono de todas as 50. Exato. Pronto. Ele trabalha numa loja, ele vai ser o dono da loja. Senão já viu, daqui a pouco a gente sofre já... cancelamento por causa disso. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou até acelerar, desculpa, por causa do tempo. Quando eu voltar aqui, a gente já tem que ter um segundo papo. Eu vou te fazer uma pergunta. E ninguém te fez essa pergunta. De todos os podcasts que você já foi, algum deles
algum apresentador ou algum que eu já fez a brincadeira aqui comigo e eu atinei para a pergunta. Você pensou assim, e até por alguns podcasts que eu vi, você pensou assim, esse cara é de lá? Não. Nunca? Não. Nenhum? Não, nenhum. Porque eu sondo antes, eu oro, eu busco a Deus antes, é para ir, não é para ir. Tem muitos que eu declino. Pô, né? obrigado. Tem muitos que eu digo que não. Obrigado. Não Né? fosse, ainda bem que você não foi no Continua- primeiro, ele só viu o primeiro ao vivo. Tu não Continua tava, foi poderosa isso. essa organização? Muitíssimo. Mais Não, poderosa, pô, mais é poderosa mundial, do que isso é antes. mundial, É cara. mundial, é perguntar a ela? É planetário. mundial. Posso perguntar Mundial. a ela? Desculpa, Quer ver? vai. Pegar um detalhe só, quer dizer, é que tem tanta coisa que o tempo é curto, né? É chato, cara, pô. Mas eles têm números cabalísticos, números são importantes. O número 9 é o número cabalístico para eles, porque Jesus morreu na hora nona, calendário judaico, e porque Satanás recebeu 9 pedras de Deus, está lá em Ezequiel 28. Né? Então, 9 é um número importante para eles. Nem todo mundo que está ligado ao 9 é satanista. Né? O político tem 9 dedos é satanista, a placa do carro do irmão sumou da 9. A política sabe? tem 9 dedos, é satanista. Não É pode. sim! Pois é, não pode falar isso. Tô brincando. Porque senão as pessoas vão criar padrões, né? Ah, claro. Mas para eles é um número importante. Nostradamus. Hã? Nostradamus. Nostradamus, ele conseguia transcender a linha temporal. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre Nostradamus. Fantástico. Ele conseguia transcender a linha temporal, porque o tempo, na verdade, existe pra gente aqui. A gente conta o tempo pela rotação e translação da Terra, né? Mas em Marte o tempo é diferente daqui. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso que São dimensões que dizem, né? Dimensões diferentes. São Por isso dimensões. que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia para nós. Cavalo de Troia é o livro. Eu li. Fantástico. Fantástico, incrível. Fantástico. Incrível. Fantástico. Convincente. Fantástico. Até o 3 foi fantástico. Depois eu acho que ele começou a chutar o balde. Exato. Aí eu parei no 3. Eu não aguentei mais depois do 3. Estava legal. Estava verossímil. Aí depois pareceu mais comercial a coisa. O Cavalo de Troia você gosta muito de ler, até eu gosto de ler, mas você é um devorador de livros, né? O Cavalo de Troia é um livro de um cientista, segundo o cara que ele conta, que é o J.J. Benítez, um autor espanhol. E é um cientista que trabalhava na NASA e descobriram ser possível, por isso é que é crível a coisa, porque ele dá detalhes de física quântica no livro. Descobriram ser possível a viagem no tempo. Que a viagem no tempo era possível porque o universo ele se forma como uma gravata borboleta, segundo Einstein. Tô falando alguma besteira? Não, tá certo. E ele faz isso, como se fosse uma sanfona. No momento que ele faz isso, existem as dimensões todas juntas. E aí dá pra saber. E aí você não viaja no tempo, você viaja na dimensão. Exato. Então o tempo não existe, existem dimensões. Ao mesmo tempo que você está aqui, na hora que o universo faz isso, o Janjan novinho está brincando, o Janjan mais velho está com o neto e por aí vai. É mais ou menos isso. Então ele fez o seguinte, a NASA, quando descobriu isso, criou duas operações, a Operação Cavalo de Troia e a Operação Marco Polo. A Operação Marco Polo é para o futuro. A Cavalo de Troia, que era que o cara escrevia, ia para o passado. Uhum. E aí eles tentaram de três datas, eles escolheram uma. Uma foi a Guerra de Secessão entre Norte e Sul dos Estados Unidos, natural, porque era a NASA. A outra foi o descobrimento da América. E a outra foi os últimos dias de Cristo na Terra. Então eles escolheram, por ser mais universal, os últimos dias de Cristo na Terra. E a história se conta, o cara é um astronauta, e eles preparam o astronauta até com uma subpele, uma coisa diferente, para que ele não passe nem receba doença, para ele acompanhar. Exato. E aquilo tudo... E toda a cultura de época, vestimento... Toda a cultura. E aí dinheiro, ele descobre tudo. e conta várias coisas que a igreja vai contra. Por exemplo, que Judas não morreu... enforcado, acho que é isso. O que Judas se enforcou é uma coisa. Que Maria não era virgem, que na última ceia, como é que foi o renascimento, a ressurreição de Lázaro? Porque Jesus ressuscita Lázaro dentro da cripta, Sim. da tumba, enfim. Então, assim, uma série de senões que as pessoas acreditam piamente que estão ali na Bíblia, escritos na Bíblia, e que ele contesta. Quantos livros são? Pô, são 8, cara. Cavalo de Troia. Errei, Mas eu são sei isso mesmo. Mas E já- um filme que é legal, Páscoa Negra. Daniel, Fantástico. você não tem um Páscoa tempo, você não tem Negra. um tempo durante essa semana para voltar e a gente continuar mais uma hora? Nessa semana não, mas a gente pode remarcar. O problema é que a gente vai para Portugal. Eles vão pra sábado. Portugal? Não, mas voltamos aqui a 2 Vamos meses. comer um bacalhau lá, né? Não, a gente mora lá. Pois é. A gente Não, mora lá. essa semana eu não tenho tempo, infelizmente. Não, mas agora, antes de ir, eu tenho que saber, senão nem me vou embora daqui. A saída. A saída, assim, eu disse não.
Quando eu disse não, evidentemente que aquilo incomodou. Muito. Né? Então eles ligaram para mim no dia, né, porque eu não compareci, ligaram e falaram, nós vamos até a sua casa te buscar. E não era na minha casa, era um ponto de encontro que eles me pegavam. Vamos até a tua casa, você tem uma obrigação conosco, nós já avisamos, ninguém sai vivo. Porque todo mundo que desaparecia, eles diziam que mataram. Né? Então, às vezes eu não via mais alguém, tentou sair, matamos. Matamos. Já avisava logo. Avisava logo, porque eles têm. Você assistiu Round Six? Sim. Então, mais ou menos isso, tem necrotérios próprios, sabe? Sei. Então você não acha nada, você não tem prova. E mesmo porque os altos escalões se protegem. Ninguém vai achar que matou Marielle, por exemplo, tá? Né? Então eles se protegem muito bem. Né? Trocaram até o delegado, não foi à toa essas coisas, né? Sei. Então. Eu disse não, eles falaram que iam me buscar em casa. Naquela noite, meus animais morreram. Eu não tinha animais assim, cachorro, mas eu tinha maritaca, pássaro preto, chupim, tartaruga, todos eles mortos. Me ligaram no dia seguinte e falaram, hoje nós vamos te matar se você não vier, porque você tem um compromisso conosco. Né? Então aí eu pedalei a bicicleta, fui até o Ibirapuera, né? Falei com Deus, falei, Deus, né? Me ajuda. Primeira oração sozinho. Né? Você não ligou para tua mãe não sai de casa, coisa do gênero, não? Não, eu não pensei nisso, eu só pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu preciso sair daqui. Porque se eu não estiver em casa, eles não vão entrar em casa. Eles querem me pegar. Se eles entrarem na minha casa com a minha família, eles vão matar todo mundo. Né? E eles ameaçavam isso, matar todo mundo. Então eu falei, tem quem sabe, eles vão só atrás de mim. Né? Mas eu fiquei, por segurança, que me batalhão do exército. Né? E aí, passou a noite, o dia clareou, eu voltei para casa, meus pais estavam lá, estava tudo bem. Né? E ligaram para mim e eu falaram, olha, nós te avisamos, né? Nós vamos acabar com a sua família. E eu falei para eles, olha, eu juro para vocês, eu nunca vou contar nenhum segredo. Segredo de magia, onde vocês encontram, os trâmites, né? Os grandes segredos da automagia, eu não vou contar. Né? Eu vou... e pronto. Vocês não me incomodam, eu não incomodo vocês. Vocês esquecem que eu existo e pronto, né? E tinha uma pessoa lá dentro, né, que eu dei o nome de Marlon, né, que me tratava muito bem, me tratava como um filho, né? E essa pessoa me protegeu muito lá, né? Assim, me deu uma guarita, né? Falei, Mesmo quando você saiu? De onde eu saí. Não, mesmo quando você saiu. Mesmo quando eu saí, ele me deu guarita. Ele pegou e falou assim, não, deixa ele. Ele prometeu que não vai fazer, não mexa com ele, né? E acataram, né? A gente tinha um estreitamento muito grande, né? Ele me tratava como um filho. E eu até cheguei a pensar que ele era meu pai, né? Cheguei um momento e pensei, será que ele é meu pai mesmo? Ele me trata tão bem, né? E aí, de repente, 2 anos depois, eu comecei a namorar com aquela que seria minha esposa, né? Que tinha o nome de Isabela, o nome dela era Cíntia, ela estava no último ano de medicina, e eu comecei a namorar, contei para ela o que aconteceu, contei tudo, todos os detalhes, né? Porque a mulher é curiosa, né? Então, a gente passou a noite conversando, né? Aí contei tudo, falei, não conta para ninguém, né? Aí ela pegou, contou para uma única pessoa. Acabou o tempo. Tem problema não, pode ir. Tá bom. Não, tem 10 minutos pra gente entrar no vivo ainda, bom. vai. Então, ela contou para uma única pessoa, que na época era Neuza Itioca, que era uma sumidade em batalha espiritual no Brasil e tal. E eu fui num seminário dela para ser, que eles chamam de ministração, né? Né? Mas não precisa, isso não existe, tá? Isso é balela, isso é criação humana. Né? Moisés ficou no Egito e não teve que fazer nenhuma ministração para se libertar de alguma coisa lá. José, a mesma coisa. Então, a palavra diz: se Jesus se libertar, verdadeiramente sereis livres. E ponto. Acabou. Né? Mas ela tinha o ritual dela lá, tal. Eu fiz, eu não sabia nada, era uma página em branco. Né? E aí, quando eu falei isso, né, para esse pequeno grupo, né, algumas pessoas espalharam isso. Né? Espalharam, mas aí eu pensei, vou me matar. Vou me matar, então vou matar porque eu não cumpri, né? Vou escrever um livro. Vou contar que existe o satanismo, mas não vou entrar em detalhes. Aonde quem são, não vou dar nome. Você hoje em dia sabe onde estão os lugares? Sei, lógico. Mesmo assim, alguém te conta, você pesquisa, como é que você... Eu sei. Tem alguns locais que são fixos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque para respeitar quem fez a pergunta, né? Que a pessoa perguntou aqui, aí falou assim, que foi Pera lá. Deixa eu só pegar aqui para ler. Pois é. Foi o Fagner Lucas, que aí vai aparecer no dia, ele vai ver. Satanista, de uma forma geral, leva uma vida boa ou ruim? Olha que pergunta. Péssimo. Eu nunca tive uma noite de sono em paz. Tinha pesadelo toda noite. Olha que horrível. Né? Você não tem paz. Eu percebi o que é a paz que transcende o entendimento que Jesus fala depois que eu me converti. Depois que eu aceitei Deus no meu coração, né? Inicialmente eu fui apresentado para Jesus, mas eu reformulei isso, falei, não, Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior,
né? Então Deus está em todas as culturas. Eu fui acolhido por muçulmanos, sabe? Eu tenho amigos budistas, espíritas e não tem problema nenhum. Eles fazem o bem. É o bom e o mal. É o bom e o mal. Simples assim. Dizem que as religiões, também é uma pesquisa, que as religiões só diferem 5%. Que 95%... 16 e 22. Eu já sei. 5%, que é a batina do padre, é a água benta, é a guia da Umbanda, é o copo d'água. São pequenos O importante é você seguir. Olha, eu queria falar contigo de data limite do Chico Xavier. Eu queria falar tanta coisa. Eu queria falar contigo das suas experiências depois para você poder contar, porque ia ser um link para tudo isso. Queria falar contigo. Caraca, bicho, tinha tanta coisa para eu te perguntar, cara. Enfim, em suma, eu escrevi o livro Filho do Fogo pensando em deixar uma herança. Eles vão me matar, vou deixar o livro, pelo menos as pessoas sabem que existe, né? E acabei lançando o livro, por um milagre, vendeu tudo, eu não tinha grana para lançar. Né? O dono da gráfica acabou falando, tá bom, vou fazer. Isso não tinha dado calote ainda? Não, porque eu não tinha dinheiro, né? Alguém fez a diagramação, fez capa e tal, o livro estava pronto, levei para a gráfica, na época era Imprensa da Fé, o Mauro Terreng, que era o dono, né? E eu falei para ele, para imprimir o livro, ele falou, olha, então um parque gráfico só faz 1000 de cada vez, né? Seu livro ficou muito grosso, vai ter que dividir e fazer 2 livros, volume 1 e volume 2. Então são 2.000 livros, sai caro isso. Na época era 16, 18 mil reais. E eu não tinha dinheiro nem para pagar, nem para comida. Né? Então eu falei, não tem como pagar. Né? Mas o livro vai vender. Falei para ele, eu tinha certeza, o livro vai vender. Deus mandou, vai vender. Ele deu risada da minha cara, falou, tá cheio de livro aqui que virou papel reciclado, que não vendeu. Né? Então, aí eu falei, então tá, né? Você não quer, tudo bem, mas Deus falou comigo que vai vender. Ele abaixou a cabeça, orou na minha frente, falou, em silêncio, falou, deixa eu falar com Deus. Abaixou a cabeça, levantou, falou, cara, eu vou fazer, mas você tem 30 dias da data da entrega para me pagar. Né? Exatamente 30 dias. Você é pessoa física, não te conheço. Me entregaram os livros e passou 2 dias antes de esgotar o prazo, dos 30 dias, 2 dias antes, que eu não vendi livro nenhum. Nada. Nem na igreja que eu fazia parte vendi. Né? Porque tinham medo de comprar, porque eu já achava que o livro era lenda urbana, né? Bati uma porta, era o demônio, qualquer coisa é o demônio. Aí eu fui convidado num congresso para 5.000 pessoas, né? Um dos preletores não pôde participar, cedeu o lugar dele para mim, ninguém me conhecia, me deram uma hora para falar, eu levei todos os livros para vender, me chamei uma molecada para ajudar a vender, só que a barraquinha minha ninguém comprava, né? Ninguém sabia quem eu era, né? Virou um ponto de informação, onde é o banheiro, onde compra ficha para almoço, tal, essas coisas. Aí quando eu falei, né, terminei de falar, falei o que estava na minha... Falei o que veio no meu coração. As pessoas levantaram e começaram a sair. Eu pensei que tinha falado alguma besteira, mas eles compararam todos os livros. De 2.000 livros num dia só. Olha só, cara. E aí Deus foi abençoando e foi indo. Que Deus te abençoe muito e abençoe a gente, o programa. Amém. Amém mesmo. Aí. Eu falo de coração e fiquei muito feliz de você estar aqui e vou pegar teu telefone e não vou contar para vocês, tá? Vou pegar o telefone do Daniel para a gente poder fazer... vamos fazer outros. Porque tem muita coisa para conversar. Não, sabia que tu ia gostar, Jean? Vai ser bom até ter uma segunda oportunidade, porque eu já venho com uma série de questões trazidas pelo meu filho Francisco. Eu vou adorar que ele veja isso. Você devia fazer o estudo antes. Eu trago um livro para você. Que realmente Deus continue te abençoando. Amém. Muito. Obrigado. Muito. Obrigado porque mesmo. você... Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Encantado. É muito bom. Pela pessoa e pela mensagem. Continuo fã e vou continuar assistindo. Obrigado Da próxima vez traz os livros para a gente poder mostrar. Sim. Deixa a nova editora vai relançar. Pronto. E aí sim. Perfeito. Maravilha. Pessoal, se inscreva no canal, dê aquele like que sempre é importante pra gente, pra poder subir, pra poder fazer tudo aquilo que você já tá careca de saber. A gente voltar mais pro Brasil e também conversar com o Daniel mais umas 5 vezes, tá bom? Beijo pra todo mundo. Valeu! Ótimo.